Você, empresário, tem que dominar o processo comercial da sua empresa, se é uma pequena empresa. Senão você está correndo um sério risco de deixar esse processo comercial na mão de terceiro, ok? Então você tem que ter o domínio. Não é que você tem que estar vendendo, mas o processo comercial você tem que dominar. E dominar processo comercial... Que é o oxigênio de toda empresa. Hein? Isso, o oxigênio parte de um ponto de você saber lidar com as principais objeções. E essas 6 que a gente abordou, eu tenho certeza que se você resolver as 6 objeções, 70% daquelas que podem surgir, você já vai ter mapeadas aí. Então quando você se prepara com argumentos para driblar essas 6 principais objeções e outros que vão surgir através dela, você tem a sensação de que você está no controle da negociação. E é fundamental que você tenha o domínio. E isso sim, esse domínio, essa sensação de controle, é que na minha visão aumenta a chance de você fechar negócio. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Extremo. E hoje vai ser um episódio totalmente diferente. Nós vamos falar sobre vendas, sobre como matar as 6 principais objeções do mercado. Então, cara, eu tenho certeza que se você dominar essas 6 objeções, argumentos para vencê-los, eu tenho certeza que você vai para um outro nível. E eu trouxe 2 convidados especiais. Fala pessoal, meu nome é Paulo Osório e eu acredito que um profissional de vendas não é o resultado das suas circunstâncias, mas sim um resultado das suas decisões. Fala galera, aqui é o Guilherme Nagel e tem um detalhe, como diria o Mike Tyson, todo mundo tem um plano de venda até tomar um soco na cara, e objeções é soco na cara, você precisa estar preparado para driblar as objeções. Muita gente que tenta vender um serviço de marketing digital, um serviço de Google Ads, de Facebook Ads, de criação de sites, tenta vender, faz o possível, mas sempre o cliente dá uma desculpa. Ele fala, tá muito caro, tá isso. Nesse episódio, você vai entender, vai descobrir como matar as principais objeções no geral. E se você conseguir enfrentar essa barreira, né, passar essa objeção, você vai conseguir vender e vender muito mais aí os seus serviços, os seus produtos, e não serve apenas para quem vende serviços de marketing digital. Serve para qualquer tipo de produto ou negócio, porque, enfim, todo negócio tem objeção na hora da venda, todo produto ou serviço. Então, fica atento até o final que eu tenho certeza que você vai pirar no conteúdo de hoje. E claro, para completar esse conteúdo de hoje, eu precisaria trazer o quê? 2 vendedores, 2 grandes experts nesse assunto que falam exatamente sobre isso, como matar objeções. Por quê? Porque esses 2 caras que eu trouxe, os meus convidados de hoje, eles têm que matar objeções todo santo dia. Não é só hoje. Então, assim, ele já... Olha, sabe aquele vendedor que, cara, você dá uma desculpa e ele é bom na resposta e você fica sem resposta e aí a sua única ação é, no fim, comprar porque não faz sentido você ficar de fora. E eu queria apresentar esses 2 convidados de hoje. E eu queria trazer o primeiro convidado especial, que é um grande vendedor, um cara que me inspira demais. Ele é o diretor-geral aí da agência Blueberry, que é o Guilherme Nagel. Fala, Gui! Fala galera, tudo certo? Um prazer estar aqui, Thiagão, novamente no podcast. Eu fiquei muito feliz quando você fez o convite no ano passado e eu participei junto com o meu fiel escudeiro Paulo, porque até hoje, cara, daquele podcast as pessoas mandam mensagem, tiram dúvida e tal, então eu fico muito feliz com isso e tenho certeza que vai ser bem enriquecedor, porque obviamente, além do meu humilde conhecimento, tem um grande expert aqui, o nosso querido diretor comercial Paulo Osório, que você já vai apresentar na sequência. É isso aí, já apresentou, então o nosso segundo convidado é o Paulo Osório. Fala aí, Paulo. E aí, pessoal, um prazer estar aqui novamente. Como o Guilherme falou, a gente realmente recebe muitos feedbacks daquele episódio de vendas que a gente conversou. Muita gente, às vezes, fala uma frase que a gente falou naquele podcast. Então, é algo que nos dá muita felicidade saber que a gente está ajudando. Então, vamos ajudar mais uma vez aqui. Show de bola. Inclusive, eu vou até pegar aqui, cara, o podcast nesse exato momento em que eu estou gravando esse podcast aqui. Eu quero só reforçar que nós gravamos um episódio sobre vendas, né? Vendas, como transformar leads em dinheiro. É o podcast extremo número 6. Se você quiser ouvir, cara, é 1 hora e 45 minutos. Você sabe, né? Vendedor gosta de falar. Então, 1 hora e 45 minutos de podcast, cara, que é basicamente um curso que já tá com quase 80 mil visualizações. Cara, com mais de 100 comentários, a galera, né, falando ali que aprendeu. Isso aqui vale um curso, por isso, depois que terminar esse podcast, ouça aquele que vai ampliar muito a sua visão. Vamos lá, o que é uma objeção? Vamos pensar assim, Thiago,
que uma objeção dentro da negociação é uma barreira, uma pequena barreira que você vai ter que transpor lado a lado com o cliente para você chegar num objetivo em comum. No seu caso, esse objetivo passa por você fechar um negócio e, no caso dele, resolver um problema. Né? Sim. Qualquer vendedor, o foco do vendedor, o que é, cara? É conectar a solução com demanda, beleza? E a objeção são todas as barreiras que podem ficar entre a necessidade de uma solução, ou melhor, entre uma demanda e uma solução a ser apresentada, beleza? E aí, quando você trata para vender, vamos lá, o cara pegou o lead, né? Qual é o objetivo de um gestor de tráfego, um gestor de anúncios? Você que aí faz anúncios na internet. Primeiro nós temos que gerar o lead. Né? Só que só gerar o lead não é suficiente, só mandar uma pessoa para o seu site não é suficiente. Ele tem uma objeção. Geralmente o marketing, ele mata a objeção no marketing, que é no anúncio, na landing page, no site, coloca a prova social, coloca uma promessa muito bem ajustada, uma oferta, mas o cara te chama no WhatsApp ou deixa o seu contato, aí você entra o quê? Aí você vai ligar, né? Você vai entrar em contato com a pessoa para vender. E aí você tá ali na ponta do gol, né? Tipo, você preparou o lead, veio a campanha, tá ali para fazer o gol e o cara vem com uma desculpa. É isso que acontece? Não é nem sempre uma desculpa, né? Será que uma objeção é considerada uma desculpa? O que você acha? Depende do momento e, obviamente, qual é a objeção, ok? Porque eu creio que se a gente poderia começar a ter esse podcast falando do centro do problema, que é quando o cliente coloca uma objeção, mas na verdade é uma desculpa para dispensar você. Mas ele quer ser educado, sabe? A gente é educado, o brasileiro, o latino... Ele não quer falar eu não quero. O brasileiro, o latino em geral, ele não gosta de impor problemas, cara, ele não gosta de ser direto, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes você foi numa loja, você foi mal atendido, ou você não gostou, você não encontrou aquilo que você queria. Para você não dizer na lata do vendedor, né? O seguinte, cara, você me atendeu mal. Você tava lá conversando com seu colega, enquanto eu tava aqui esperando atendimento, eu tô indo embora. Ele não vai dizer, ele vai dizer, cara, beleza, eu vou dar uma passeadinha, quem sabe eu volto aqui. Entende? Nunca mais, né? Essa frase aí de shopping, nunca mais você volta. Então ela pode ser sim uma desculpa, da mesma forma que ela pode ser a necessidade que o cliente tem, ó, de esclarecer outras questões que são importantes para ele tomar a melhor decisão em relação ao negócio e à contratação, né, Paulo? Para reforçar esse ponto, isso é da cultura brasileira mesmo, tá? Tem muitos grandes vendedores americanos que quando vêm estudar a cultura brasileira, eles ficam surpresos que a cultura brasileira o consumidor brasileiro não fala não, ele disfarça, ele dá essas desculpinhas. Sim. E o consumidor americano, por exemplo, ele já é mais direto. Se ele não tem interesse, ele fala na lata do vendedor, independente de qual ramo que está falando, olha, não tem interesse, não era isso que eu estava precisando. Então é mais direto. Então, o que o vendedor brasileiro tem que fazer é um caminho mais difícil do que em outros países, porque aqui a gente tem que contornar de uma maneira até para entender o porquê que fosse esse motivo, ou se realmente é uma desculpa que a pessoa eu não consegui agregar valor suficiente e ele não está interessado no meu serviço. O louco é que tu tem que entender, né? Tu tem que entender a mente do cliente, porque ele não está falando exatamente o que ele pensa, né? Isso é louco. Olha só, é a cultura da barganha, né? A gente tem alguns casos. Vamos pensar agora como contratante. Quantas vezes a gente, na nossa mente, a gente já comprou, mas a gente quer terminar uma negociação com a sensação que a gente venceu, ou ganhou, ou tirou alguma coisa a mais. Aquele descontinho. Então, aquele descontinho. Então, obviamente, entender o processo de objeção, quando de fato é algo que você tem que contornar e quando você tem que se impor, é fundamental para que você possa vender mais. Eu vou contar um caso engraçado, eu sempre conto nos treinamentos, tá? Isso eu aprendi num treinamento, eu achei hilário, assim, quando a pessoa contou. Ele falou que estava comprando um plano de celular, cara. Não lembro que estado nos Estados Unidos, não lembro que estado que era. Ele estava comprando e vou contar meio que assim por alto. Tinha 3 planos de pacote de celular. Vamos supor assim, o de $100, de $80 e de $50. E aí ele disse assim, cara, eu quero esse de $100, quero o melhor. Tá. Só que é o seguinte, cara, tu não me faz por $80? E aí o cara falou assim, tá, então tu quer o de 80? Desse, não. Brasileiro. Não, eu quero de 100. Só que é o seguinte, tu me faz por 80? Daí o vendedor, não tô entendendo. Tu quer o de 80? Não. Então, olha a diferença da mentalidade, né? Sim. A gente hoje aqui é muito mais acostumado a negociar desconto, encarar essas objeções no final da venda como parte natural.
Em outros mercados, a gente pode considerar que mercados mais maduros ou não se tem tanta flexibilidade. O mercado americano, em relação à objeção, ele é muito flexível quando se fala de automóveis e imóveis. Aí tem aquela cultura de barganha mesmo. Sim, de eu pagar o mínimo possível, fazer uma proposta, esperar. Sim. Tal. Agora, no mercado SaaS, ou até mesmo marketing digital, prestação de serviço, você acredita que aquilo que você está pagando, de fato, vai ser entregue na prestação de serviço. Beleza? Isso, show de bola. E a gente pode considerar assim, ó, que a gente vai falar daqui a pouco das técnicas e como vencer essas objeções. Mas tem uma hora que não é uma objeção, né? É pro cliente não comprar mesmo. Porque eu acredito que tem alguns vendedores que empurram coisas que o cliente não deveria comprar, porque ele só pensa nele. Então acho que a gente tem que separar, tipo assim, uma objeção real, tipo assim, cara, o cara ele não tá entendendo, ele não sabe o valor do que ele tá comprando. Talvez nesse sentido, porque forçar uma venda não é legal, né, cara? A gente sabe que a reputação de um vendedor, a reputação de uma empresa vale mais do que você oferecer ou vender algo que o cara não precisa. E a gente fica frustrado quando a gente é convencido por um vendedor em comprar algo que de fato a gente não precisava, né? Já aconteceu isso? Vocês veem essa separação também? E aí? Eu acho que uma coisa que é natural é que essa coisa do convencimento, e é um pouco da cultura das vendas, né? O vendedor sempre vai tentar me convencer de alguma coisa, ele vai querer sair por cima, independente se essa solução é para mim ou não. Uhum. O que essas empresas que trabalham desse jeito não entendem é que se você consegue fazer um negócio com um cliente que faça sentido e que ele fique feliz porque é a solução correta, esse cliente vai te trazer mais clientes, ele vai estar feliz com essa solução. Então, às vezes não vale a pena você convencer e falar que não é o momento, porque essa solução não é exatamente o que ela estava precisando, e essa pessoa ficar feliz com o atendimento de qualquer maneira, e quem sabe num futuro próximo, acabar te recomendando ou comprando com você. Então, acho que é esse tipo de conhecimento que as pessoas têm que ter, né? Que às vezes não vale a pena fechar negócio mesmo, porque senão eu só estou tentando convencer e pensar no meu lado, e não no lado do cliente. Esse negócio de a gente não pensar no lado do cliente, eu acho, cara, errado. Teve um caso que aconteceu comigo anos atrás, foi em 2018. Um cara chegou pra mim, tipo assim, ó, eu preparei o time do Conversão Extrema e falou o seguinte, cara, se o cara, a gente tem as regras do Conversão Extrema, se o cara não quiser comprar com essas regras, você fala que não é pra ele. Tipo, isso cara, não é pra você, porque se você não consegue cumprir a regra, eu não lembro qual era a regra, era tipo assim, ó, eu avisava na época, né, a aula vai começar a tal dia, né, as mentorias vão começar a tal dia. E o cara queria comprar e já ter acesso às mentorias. Tipo, cara, eu quero começar amanhã e acabou, senão tá errado, tal. E ele questionou antes de comprar produto. Ele falou, não, mas eu vou comprar hoje? Como assim? Começa semana que vem a mentoria e tal? E aí o cara falou assim lá no bate-papo, cara, fica tranquilo, não é pra você, não compre o produto. E aquele cara, ele foi ofendido ao máximo. Como assim? Você não valoriza o meu dinheiro? Aí ele me chamou no Instagram inbox e ele falou, cara, eu quero fazer uma reclamação. Nossa, quando ele falou isso, eu fiquei preocupado. Eu abri o celular, qual é a reclamação? Né, cara, manda aí, cara, o que eu posso resolver? Um cara falou que não, o seu produto não é pra mim, a sua equipe. Aí eu falei, mas como assim? Não, cara, porque eu acho que tem que ser assim, assado, e eu acho que é errado isso que você tá fazendo. Eu falei, cara, fica tranquilo, não é pra você o produto. E aí o cara, putz, como assim, cara? No fim, ele se tornou um aluno. Né? Só que qual é a parada? É que você tem as regras, né? Cara, ao comprar uma coisa, cara, vai ser assim a entrega. Às vezes o cara quer mais, quer algo que você não entrega, entendeu? E aí não funciona. Então eu fui sincero com ele. Assim como outras pessoas, cara... E ele confiou muito mais em ti depois disso. Ele confiou, porque eu fui muito sincero. Mais. Então assim, a integridade sempre vai ser a principal arma na hora de você vender um produto, fazer um marketing, sempre, cara. Cara, não é pra você. Pô, Thiago, eu tenho aqui, eu tô investindo no Google... R$50. Você acha que eu devo contratar uma agência? Não, cara. Cara, não é pra você. Vem por esse caminho, resolva assim. Aí quando você estiver preparado, você vem. Então a pessoa confia, né? E a gente sabe que no mercado onde cada um olha pra si, o primeiro que olha pelo outro é o cara que cresce de uma maneira muito louca. Então, fique atento. Agora chegou a hora. Quais são essas principais objeções? E a gente vai colocando aqui a objeção e a gente vai fazendo nossa lista e como nós podemos vencer essa objeção. E eu acho que tem a primeira, todo mundo que concorda com uma. Mas vamos lá. Qual é a principal objeção? Que a pessoa não comprar um serviço de marketing digital, um serviço de tráfego ou qualquer outro produto ou serviço. Qual que você acha? Thiago, se me permite, antes da gente até tratar sobre isso, tem algo muito importante que eu gosto de falar nos treinamentos também, nas consultorias, que qualquer vendedor profissional ou um empresário que quer jogar em alto nível, especialmente que está capturando lead pela internet, enfim, através de marketing e tal, ele precisa compreender o que significa zona de objeção. Tá. O que é a zona de objeção? Vamos lá. É toda vez que você negocia
Tá. algo com o cliente em um momento inadequado da negociação. Vou dar um exemplo para você, tá? Beleza. Digamos, quando você vai vender o conversão extrema, digamos que no primeiro e-mail que você manda, cara, a pessoa nem te conhece, você está distribuindo um conteúdo, a pessoa já manda uma mensagem para você assim, ó, quanto custa teu curso? Uhum. Você acha que você está preparado para lidar com aquela objeção naquele momento? Ou alguém do teu time? Não. Uhum. Por quê? Porque você não conseguiu gerar valor ainda para ele. Você não conseguiu explicar, né, a revolução que o conversão extrema vai fazer no negócio dele. Então, se você dizer que custa R$10 ou R$100.000, ele não está preparado para assimilar esse valor ainda. Entendi. Então, você começaria uma negociação na zona de objeção. E aí, vou revelar algo para vocês, tá, pessoal? Entendi. A zona de objeção é o lugar mais confortável para o cliente. Tá. Sabe quando você jogar futebol? Você vai jogar, cara, uma decisão fora de casa, com 3 jogadores a menos e metade do time suspenso por causa do Covid? Uhum. Cara, você vai jogar sem os teus principais pontos fortes. Uhum. Então é fundamental que você primeiro entenda, enquanto você está fazendo a negociação, cara, se aquela pergunta ela é para estar ali naquele momento, porque senão não adianta discutir ela naquele momento. Uhum. Beleza? O cliente, logo que ele atende, você atendeu o telefone, cara, quanto custa determinado serviço? Você não conseguiu construir valor, é um serviço complexo ou semi-complexo. A melhor resposta é você dizer para ele que não é o momento de você discutir o preço, porque ele não está feito ainda. Você não conseguiu explicar a solução para ele. Entende? Então, vamos analisar uma linha. Eu quero que você que está assistindo o podcast, se possível, não sei se você está assistindo enquanto está correndo, praticando alguma atividade, mas se você tem aí um papel de caneta, um bloco de notas, imagina uma linha. A negociação ela vai começar lá na apresentação, Tá. onde a gente gera conexão e tal. A partir daí você vai fazer uma investigação, né? Você vai identificador, você vai fazer todo aquele processo até o fechamento. Tem esse episódio, que é o podcast número 6, que a gente fala sobre isso. Show. Tem esse episódio. Beleza. Então você desenhou essa linha. Tá. Tem algumas objeções que elas devem surgir no início da negociação. Quando o cliente pergunta você assim, cara, pô, de que cidade vocês estão falando? Sim. Tranquilo. Que é mais suave as objeções. Normal. Cara, beleza. você vai estar explicando. Quanto tempo você trabalha com marketing e tal? Show. É normal. E à medida, de acordo com a venda, com a evolução da própria venda, tem algumas objeções que elas são até salutares, cara. São importantes que o cliente pergunte. Para que a venda... Que até te ajuda. Até te ajuda. Vai fazer com que vocês juntos vão caminhando pensando no mesmo objetivo. Tá. Ok? Então, todo o restante que é feito fora desse passo a passo da apresentação ao fechamento é zona de objeção. E a zona de objeção, Thiago, ela dá uma sensação, cara, para quem vende. É aquilo que mais frustra um vendedor. É quando você tá assim, ó, você foi numa consultoria, você ficou 1 hora com o cliente no telefone. 1 hora, ou via Meet, você deu teu sangue. Você desliga o telefone, o cliente não entendeu o que você tinha passado e você sai com a sensação que ele sugou toda a tua energia e você não conseguiu gerar valor. Sabe por quê? Porque o cliente ele dominou a venda de uma forma que ele fez perguntas desconexas em etapas distintas, que ele sugou toda a energia e você não conseguiu gerar valor suficiente. E chega no final, quando você pensa que você vai fechar o negócio, ele fala algo tipo assim, ó, tá, mas ô Thiago, o que vocês fazem mesmo? Isso acontece, cara? Cara, você falou... Não entendi. Infelizmente acontece. É não mesmo. entendi, cara. Tá, mas o teu curso, tu vai fazer É porque às vezes o cara não tá nem prestando atenção naquilo que você fala, mas já quanto custa. Exatamente. Tipo, a cabeça dele já tá prestando atenção em outra coisa e não naquilo que você tá falando, então, eu gostaria que se você é vendedor, se você tem uma empresa, se você tem uma agência, se você presta serviço, independente da área que você tá, se você lida com o cliente, quando você estiver negociando com o teu cliente, sentado à mesa com ele, via Meet ou no telefone, pensa o seguinte, o que ele tá me perguntando, tá dentro da zona de objeção ou é um processo natural da venda? Entendi. Ok? Porque se estiver dentro da zona de objeção, é provável que a culpa seja sua. Você perdeu as rédeas da negociação. Se ele faz uma objeção, se ele tem uma objeção fora do contexto da venda, quer dizer que você já não tá dominando a negociação. Você tá jogando fora de casa com 2 a menos a Libertadores da América, o cara é argentino ainda, entendeu? E o juiz é argentino também. É importante assim, saber isso, cara. Tem uma cilada que muito vendedor cai, é que ele confunde objeção com dúvida. Então, às vezes, o cliente, durante ali a negociação, ele vai trazer algumas dúvidas, que nem a dúvida que o Guilherme deu o exemplo. E vendedor pode confundir isso com objeção e vai lá e faz um super discurso para contornar e se explicar demais e coloca informação até demais.
Então tem muita dúvida que o cliente tem, que é rápido a resposta. É uma dúvida em relação à ferramenta em si, ao serviço, ao produto, que você vai responder tranquilamente, que não vai virar um contorno, né? Agora, quando chega o momento de contornar uma objeção, porque isso aqui está impedindo eu de fechar negócio com esse cliente, aí sim, aí tem algumas estratégias que a gente vai passar daqui a pouco aqui para poder contornar. Show de bola. Então, vamos imaginar que você começou uma negociação comigo e você viu que eu entrei na zona de objeção. E aí, como é que se traz o cara pro processo novamente? Essa é a parada. E aí? Ótimo, vamos lá. Vamos pensar assim, Thiago. A gente começou uma negociação agora, a gente tá vendendo... Eu tô vendendo um imóvel, cara. Tá. Eu tô vendendo um imóvel, diretamente, né? O mercado imobiliário, ele é maduro para a maior parte das pessoas. Porque a gente sabe como se compra um imóvel, né? Sim. Você tem um imóvel habitacional, que é um imóvel que vai custar ali, via Minha Casa Minha Vida, até 180 mil reais, você é financiado pela Caixa. Você tem imóvel de médio padrão, lógico que isso varia de região para região, mas só por exemplificar, que ele vai custar até 500 mil reais. Você tem 500, 600 mil reais, você tem um imóvel de alto padrão que não tem limite. Né? Não tem limite. Pensa comigo, tá, cara? Eu tô vendendo um imóvel de alto padrão. Tá. Tô vendendo um imóvel de alto padrão. E eu fiz um anúncio na internet, eu fiz um anúncio no Google. E o meu cliente, ele encontrou um anúncio no Google de imóvel que custa 2 milhões de reais. Imóvel alto padrão, concorda comigo? Beleza. Você colocou já no anúncio que é alto padrão. Você já deixou a pessoa claro entrou, já viu no site que já viu tudo, entrou. perfeito. Só que é o seguinte, ele entrou lá, tá? Ele entrou lá no site e viu, ele colocou lá olhou, viu o preço, 2 milhões de reais, tá validado, e fez um contato com você. Aí ele entra diretamente e fala assim, ó, fulano, só quero saber uma coisa. Você pega a minha BMW X6 no negócio? Hã? Não. Olha, eu vi um anúncio seu sobre aquele imóvel que custa 2 milhões de reais ali no bairro Pio Correia. E eu só gostaria de saber uma coisa. Você pega a minha BMW X6 do ano 2018, só me responde isso, que eu preciso desligar o telefone agora. Como que você acha que eu devo responder eu sou o vendedor, eu sou o corretor de imóveis. O que eu devo fazer? Dou a informação pra ele que eu pego a BMW X6, deixo ele desligar a ligação, ou eu continuo conduzindo esse processo? Tá, nesse negócio é tipo, cara, é louco essa pergunta porque ele tá na zona dele. Vamos lá. Você não tá dominando, você perdeu já a negociação. E aí? Você vai tentar jogar com o cara, falar, cara, eu preciso avaliar, é isso? Vamos lá. Primeiro ponto. É você tratar, tá? É você superar essa... Que eu não vou colocar que ela é uma objeção de fechamento. Sim. Mas você colocar que essa... É uma dúvida, não é uma dúvida isso? Essa pequena barreira de fechamento, você tem que transpor ela rapidamente e trazer o cliente para o teu processo comercial. Aí vamos lembrar como que é um processo comercial de um corretor de imóveis. Ele vai fazer uma primeira conexão e logo ele vai ter que marcar uma visita ao imóvel, porque a taxa de conversão dele é muito mais alta se ele conseguir levar o cliente ao imóvel, vamos colocar assim, cara. O cliente entende o valor do imóvel, né? Obviamente, o mais rápido possível, porque ele cria uma conexão comigo, corretor. Tá. Beleza? O que eu vou fazer rapidamente, cara? Digamos que eu aceite essa BMW, cara. Cara, olha, vou dizer pra você, a minha preocupação é que você goste do imóvel e que, principalmente, ele consiga resolver todos os seus problemas em relação à moradia. Esse pequeno detalhe da BMW, cara, é um ponto que a gente resolve rapidamente lá na frente, depois de você visitar o imóvel e você dizer pra mim que é aquilo que você quer. Segue o teu processo comercial a partir daqui. Mas por curiosidade, cara, você mora aqui em Criciúma mesmo? Cara, começamos um processo comercial, ok? Trouxe ele pro meu roteiro. Eu não vou ficar discutindo. Tá, mas tua BMW, ela tá quantos mil quilômetros? Você não pode entrar no jogo do ela cara. Ela é blindada, não é blindada? Tá, cara. Aí o cara já se perdeu, né? Me perdi, cara. Eu tô vendendo carro, não tô vendendo imóvel. Entende? Sim. E ele precisa... Você nem tem de carro, pra falar a verdade. O cara sai trem de imóvel. Cara, eu vou dizer pra você, se ele vai me dar um jet ski, uma BMW, um papagaio, ou não vai me dar nada, cara, isso é relevante, porque ele só vai me dar tudo isso se ele gostar daquilo que eu tô vendendo. Nossa, você perde um tempo do caramba, entende? Né, cara? Perde o tempo do cara. E aí tem aquela pessoa que fala, não, cara, o cara me ligou, não, vai dar BMW, o negócio tá fechado, falei que eu ia pegar a BMW dele. Cara, sabe o que acontece? Daqui a pouco ele vai lá e compra até com outro. Ele nem criou conexão com você, cara. Sim. Ele nem sabe se você é corretor, se é dono da imobiliária, se o imóvel é exclusivo, se não é, ok? Porque a tua ansiedade de dizer o quanto você aceita a BMW dele, cara, fez com que você perdesse uma super chance de gerar valor para se relacionar com ele. Porque a melhor venda é aquela que gera valor e depois o cara nem discute preço muitas vezes no final, ou tipo, ele já comprou, ele vai gerar um desconto porque é cultural. Essa é a parada. Então você tira o cara da zona de objeção com algumas perguntas que encaminham o cara pro roteiro de venda, processo de venda. E o processo, de novo, tá lá no podcast número 6. Isso. Aí tem um detalhe. Você tem uma venda transacional,
Numa venda que a gente pode, digamos assim, ó, se passar agora aqui na casa onde a gente tá gravando o podcast, se passar aqui um vendedor de picolé, agora é inverno, né? Tá frio, inclusive, mas se passasse um vendedor de picolé aqui, ele não ia querer fazer uma conexão comigo, uma sondagem, apresentar proposta. Cara, é uma venda menor transacional. O ticket do produto, menos então, conexão, ele tá vendendo né? um produto de 5, 10 reais. A gente pode, cara, sem conversar com ele, eu quero aquele picolé, ele dá o picolé e a gente fica todo mundo feliz. Quando é uma venda transacional, até 200, 300 reais, cara, pensa o seguinte, você tem a necessidade de ter um processo mais extenso de venda, ela é menor, ok? Então, você que tá vendendo uma solução semi-complexa ou complexa, cara, quanto maior o preço, valor, literalmente, o preço daquilo que você está cobrando... Mais explicado tem que ser, né? Exatamente, mais o processo tem que ser bem construído e mais objeções vão surgir durante esse processo. Então, ficou claro, ó, cara, você tem que dominar a negociação, você tem que manter o cliente no roteiro e aí tirar ele o mais rápido possível da zona de objeção. Tipo, no fim, ele tem que fazer as perguntas ou ter as objeções na hora certa dentro do roteiro, porque isso vai te ajudar na hora de fechar. Quais são essas principais objeções? Qual é a principal... Eu ia chutar uma aqui, cara. Mas eu acho que todo mundo vai falar mesmo. Vai. Escreve aí no papelzinho antes da gente falar. Escreve se você vai acertar. Aí a gente mostra ao mesmo tempo. Depois a gente mostra junto. Tá, vamos lá. É o preço. Olha, cara, tá caro demais. Tem duas objeções, não sei se que o Paulo concorda comigo, mas eu falo que são o pai e a mãe das objeções. Tem o pai e tem a mãe. O pai é o tá caro e a mãe é eu vou pensar. Ah, eu vou pensar. Vou pensar seria a segunda? Torna amanhã. Vou pensar, me liga mais tarde. Vou pensar, vou falar com a minha esposa. Vou pensar, vou falar com o financeiro. E aí ele tem vários priminhos, tios, irmãos dentro dessa mesma objeção. Concorda, Paulo? Até porque ele não toma uma decisão sozinho, né? Eu falo isso direto. Tem que falar com a minha esposa. Tipo assim, né? Concordo 100%, até porque volta aquilo que a gente falou da cultura, né? Às vezes a pessoa fala que vai pensar, mas ela não tem muito o que pensar. Ela tá com uma dúvida. Tem alguma coisa que ainda tá na mesa que ela precisava ter sido esclarecida, mas ela quer pensar sozinha ou quer colocar isso como desculpa pra desligar, porque não viu o valor, não vai nos falar, Ou né? não depende só dela também a decisão, né, Paulo? Tem isso, né? Também, isso daí também é uma coisa que também tem que se prevenir antes, né? Se depende só disso, daí um bom consultor já amarra essas pontas antes, né? Na parte da grana, né, do tá caro, achei alto valor, aí depende se realmente a pessoa achou caro, ela estava preparada para outra coisa, ou nem imaginava que o valor era esse, né? Ou o budget dela, o financeiro dela estava preparado para uma outra realidade, ou ela também está com outras propostas na mesa. Então, tem várias coisas que quem está nessa negociação, o vendedor que está nessa negociação, que ela já pode estar antecipando, né? Tanto se tem mais pessoas na decisão, tanto sobre o budget, tanto sobre o tempo para resolver, mas eu acho que a gente pode detalhar uma de cada vez. Uma de cada vez. Mas eu quero falar um negócio do preço, que quando o cara fala que tá caro, significa que você não gerou valor suficiente, ou você não explicou bem o produto. Porque, cara, se você vende o produto por X... você acha que vale X aquele produto. Você não está vendendo o produto mais caro porque você quer. Você está vendendo porque ele vale aquele produto. Se o cara não enxergou valor, a culpa é sua. Então é o seguinte, quando você identifica uma objeção como essa, você tem que pensar como que eu antecipo essa objeção numa próxima venda. Então você vai preparado. Então pro cara falar, tipo, se tá todo mundo falando que tá caro, ou tá caro realmente, né? Boa. Tá fora de preço do mercado, isso pode acontecer, ou você não tá sabendo explicar, né? Não tá conseguindo mostrar o valor. Então eu penso dessa maneira. Então você precisa já organizar para que quando o cara perguntar o preço, ele fale, caraca, é justo ou tá barato. Isso é um processo de vendas até o final, né? Tem um desafio que eu geralmente falo com alguns empreendedores, que é eles fazerem uma autoanálise de como eles estão aplicando essa solução. Eles analisaram a negociação que eles fazem, ou do time que está trabalhando com eles, se você está conseguindo agregar valor o suficiente na solução, ou se você está aplicando a solução igual a todo mundo no mercado. O teu discurso é parecido com os teus outros concorrentes, com todo mundo que faz, ou você tem um diferencial que você está destacando nessa negociação. E principalmente, se você está conseguindo destacar os benefícios que contratar o teu serviço ou produto que o cliente vai levar, ou quais são os principais benefícios em vez de só a parte técnica. Então isso daí é exatamente isso que você falou, você está antecipando, se você está agregando mais valor, está destacando os benefícios diferenciais, então quem sabe essa objeção não vai acontecer, porque a pessoa vai ver o valor antes de chegar no final do fechamento. Mas é normal acontecer a objeção, né? A ideia é você começar... Às vezes acontece. Vamos pensar assim, ó. O cliente colocou uma objeção que está caro. Tá. Vamos analisar aqui. Você fez o processo, você gerou valor, beleza. E ele pode ser sincero, ou não. Então você vai começar perguntando de forma muito simples. Agora tá estudando como matar essa objeção. Iniciando como... Porque assim, eu não tenho uma palavra mágica. A gente vai colocar vários argumentos, no mínimo 10 argumentos aqui que você pode driblar essa objeção. Beleza, mínimo. beleza. Você tratar.
tá? Então, você começou a fazer essa sondagem. Agora, você vai perguntar pro teu cliente, ô fulano, quando você fala que tá caro o treinamento conversão extrema, é porque você tinha um valor separado para fazer esse investimento. Você gostou de tudo daquilo que você viu, só que o valor não é suficiente. Ou o cara pode falar para mim, é porque você avaliou o preço X, que foi o que foi colocado aqui na sua oferta, e você acha que esse curso não vale o preço X. Você começar a fazer uma sondagem, uma identificação. Porque se você começar a combater, não, mas é bom, cara, o meu curso é o melhor curso, o meu treinamento, eu entrego isso, eu dou mentoria, é classificado como o melhor curso do mercado sobre gestão de tráfego. Cara, às vezes ele não tá preparado para ouvir isso. Ele pode estar disfarçando. Você vai perguntar pro cliente, ô fulano, quando você tá me falando que tá caro, tem alguns clientes que dizem para mim que estão caro, só que eles não gostaram do que eles ouviram em relação à proposta. Eles não encontraram a solução que eles estavam procurando. Entendi. Me fala uma coisa, cara. É o teu caso? Vamos começar... Essa pergunta é boa, hein? Isso. Você tem que começar a perguntar para ele, a identificar. A partir daí, tem inúmeros argumentos que a gente vai tratar, mas eu preciso entender se ele tá tão comprometido quanto eu em resolver o problema dele. A gente tá junto nisso, cara. Lembra que a gente conversou aqui no início do podcast? Não quero passar a perna nele. Eu priorizo muito a reputação. Eu acho que no mundo digital 4.0, que as informações são conectadas, se você não tem boa reputação, você morre, literalmente, né? Porque você agrega valor a qualquer tipo de serviço com bom atendimento, com relacionamento, com confiança. Então, partindo dessa premissa, agora eu vou identificar. Porque ele pode estar, Thiago, com muita vontade de fazer o treinamento conversão extrema, com muita vontade de contratar a nossa empresa, a agência Blueberry. Só que talvez o dinheiro dele não é suficiente naquele momento, ok? Não é suficiente naquele momento, daqui 6 meses a situação pode ser outra. Então, se eu combater ele dizendo que é bom, e brigar por isso... Calma aí que alguém tocou ali. É o cara vendendo picolé. O picolezeiro. Legal, tem o cliente que ele, obviamente... não tá preparado ainda para fazer a compra, beleza? A partir daí eu tenho que começar a identificar, cara. Por que a gente acha uma coisa cara? Vamos fazer, eu quero fazer questionamentos com você, tá? Por que alguém paga, olha só, por que alguém paga 200 mil reais num carro zero, ok? Por que alguém paga, vai lá e faz um Pix e paga na hora? E por que tem algumas pessoas que não conseguem comprar uma moto, ok? Porque a gente tem uma percepção aí, cara, de condição financeira, de condição social, financeira, ou de mentalidade, ou de qualquer outra coisa nesse aspecto, beleza? Então, o caro ou barato é a premissa, ele vai estar sempre atrelado, quanto ele ganha. E ao parâmetro que eu tô medindo, correto? 200 mil reais de um carro, eu não sou especialista em carro, mas, né, de uma SUV 2022, cara, pode ser caro para a maior parte da população brasileira, mas é um valor irrisório para um mega empresário, para um grande atleta, para um grande jogador de futebol que vai comprar um carro dos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Entende? Então, eu vou começar a questionar o cliente. Thiago, quando você fala que é caro, olha só, é porque você está comparando com alguma outra solução no mercado que você também estava pesquisando. Que você acha que é igual a solução que você está oferecendo. Exatamente. Isso aqui. Me conta qual é essa solução, porque eu quero ajudar você na escolha. E eu me comprometo contigo. Se essa solução for tão boa ou melhor, com preço mais baixo, eu sou o primeiro a dizer para você comprar. Cara, você senta na mesa... Aí você já mantém o cara você senta na mesa do lado do cliente. Sim. Você senta ao lado dele. E é importante o cliente imaginar, ou ele entender que você joga do lado dele. Porque parece que às vezes é uma rixa entre cliente e vendedor que parece que tem tá ganhando. Não, cara, eu tô do teu lado. Se a gente encontrar uma solução melhor, ótimo. Porque às vezes o cara tá comparando, pegasse a questão do curso. Um curso lá de R$50... com conversão extrema. E ele não entendeu a diferença. Mas lá o cara ensina a criar uma campanha no Google. Ele não entendeu a parada. Ou uma agência que cobra 1.000 e outra que cobra 100. Então, essa visão é você entender. Então, vamos lá. A objeção número 1, que é o preço, eu preciso identificar por que ele acha caro. Esse é o primeiro passo. Certo? E aí? Perfeito. E aí? E depois Paulo, disso, identifiquei. Vamos lá, eu quero só reforçar um ponto de uma outra cilada que quem está negociando pode cair quando a pessoa fala que está caro. Porque quando a gente fala que a nossa solução está cara, isso pode dar uma machucada no nosso ego, porque a gente não concorda com isso, a gente não acha que está caro, né? Às vezes a pessoa que não estudou muita técnica de venda, enfim, tá iniciando nesse processo, ela às vezes fica até, ela se sente mal, né? Mas como assim caro? Caro em relação ao quê? Enfim, começa uma pequena discussão, quem sabe, com o cliente, ou uma pequena discussão até mentalmente consigo mesmo, né, de que, não, mas minha solução não tá cara. Então, ele tenta convencer a pessoa de que não tá caro. Então, é isso que vocês falaram agora há pouco.
você tem que estar junto com o cliente, do lado dele. Então, eu sempre falo para os nossos vendedores aí da equipe comercial que sempre que a pessoa traz uma objeção e a gente acaba ficando surpreso pela objeção, por ser algo diferente, ou foi uma coisa diferente que aconteceu em alguma etapa, a gente sempre tem que ter uma fase de recomposição primeiro. Algo que eu possa não demonstrar que eu estou confrontado, que eu entendo que ele está trazendo essa situação. Então, isso é um ponto muito importante. Tem uma frase de recomposição, eu entendo, falando compreendo, mas eu quero entender melhor por que você está achando a minha solução, cara, enfim, todos esses gatilhos que o Guilherme passou agora. Então, isso eu acho muito importante, porque tem muita gente que está numa negociação, que tem um ego inflado, e ele vai querer convencer e confrontar, e sendo que aqui é algo que a gente quer que dê certo para ambas as partes, né? Uhum. Então tem que ter isso muito bem alinhado também, né? De não estar deixando o seu ego se inflar para acabar não entrando no confronto. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Então a objeção é isso que o Paulo e o Guilherme falaram. Então eu chamo o cara, pergunto, identifico, e aí eu identifiquei, né? E eu resolvo. Cara, se o cara mostra uma solução, provavelmente a sua que é mais cara é diferente. Você oferece um suporte melhor, você oferece isso, você oferece aquilo, que talvez o cliente não tenha entendido no processo, você pode arrumar na próxima venda, e aí você fecha a venda. Tem mais alguma coisa importante aí no preço de como eu mostro matar isso? Cara, a gente poderia falar pelo menos aqui umas 2 horas. Tá. Só um ponto importante, tá, Thiago? O Paulo comentou uma informação, que é a parte da recomposição, que parece que é uma questão teórica, mas é fundamental no processo de venda. Uhum. Então você disse, eu compreendo. Ok, eu entendi, não estou surpreso. O próximo passo, cara, é a aproximação, é fundamental, que é onde você vai buscar um comprometimento do cliente agora. Fulano, eu entendi, ele quer comprar, Tá. só que a gente tá com um empecilho financeiro aqui. Agora você vai ceder um pouco e vai pegar um comprometimento para vocês dois avançarem adiante. Tá, Vou dar um beleza. exemplo. Você perguntar, legal, Thiago, você falou que você tem uma verba X separada. Se eu conseguir mostrar para você, nos próximos minutos, real importância da solução do que eu tô passando para você, pra gente resolver esse problema, que é o que você citou para mim. Se eu ceder aqui um pouco em relação às minhas margens, de forma que ainda fique dentro das minhas margens, você se compromete a pensar, investir um pouco mais do que você entrou nessa negociação? Cara, você entra em um outro cenário. Meu, beleza. Se eu consigo ceder aqui, ok? Por que você não pode ceder um pouquinho do outro lado pra gente junto tentar fechar um negócio? Pensa o seguinte, pessoal. Se eu tô tratando a objeção preço, eu já confirmei, eu já validei que ele quer aquilo que eu vendo, que eu vou conseguir ajudá-lo. Ele tem perfil para ser meu cliente. E da minha parte aqui, eu tenho margem para negociação. Aí você vai pensar em ceder um pouco, mas fazer com que ele se comprometa com você, que ele proporcionalmente também ceda, e vocês consigam chegar em um objetivo acordo comum, que Perfeito. é fechar o negócio. Porque você vai perguntar para o cliente, beleza, eu entendo que é caro, mas me fala, você me disse que não está conseguindo vender. Você não está conseguindo gerar lead suficiente. Uhum. Você não está conseguindo fazer com que o teu setor de marketing caminhe de forma com que ele municie a tua equipe comercial para fechar negócio. Uhum. Não é mais caro continuar com essa ineficiência no teu processo comercial do que fazer um investimento de R$2.000? Cara, você começa a questionar o cliente. Entende? Ele tem que lembrar da dor que ele tem pra gente negociar o que é caro ou barato. Ok? Então você vai, durante o processo comercial, você anotou qual é a dor que ele tem, você implicou, fez a implicação, você ampliou aquele problema, agora você vai trazer esse problema de novo pra mesa e vai dizer, cara, beleza, tudo que a gente conversou aqui agora tem que fazer sentido. Uhum. Concorda? Uhum. Então, se você tá dizendo pra mim que R$2.000 é caro, entretanto, você tá com uma ineficiência aí na tua produção de 40%, que isso resulta um problema de R$30.000, o que é mais caro? R$30.000 ou R$2.000? Você começa a ver esse questionamento. Agora, para sentar na mesa com o cliente e discutir essas coisas, ele precisa ter a percepção de que você, além de ser um especialista, é alguém que está preocupado com o problema dele. Senão ele vai se sentir acuado, oprimido, e não pode. Por isso que no início do processo, você valida se é aquilo de fato que ele está precisando, você vai validar o orçamento dele, se de fato vai sanar o problema, e aí você vai tratar essa objeção da forma mais profissional, ética. Agora, você tem que entrar com força na negociação. Ok? Sim. Você tem que estar Mostrar os argumentos. o cliente. Seus argumentos, a sua parte pra fechar a venda. É. Esse negócio de comprometimento que você falou é fundamental, porque se simplesmente baixar o preço, você tem uma margem um pouco maior, o cara pode falar, ah, não, mas ainda continua caro. Aí quebrou. Aí você vai Exato. até chegar no valor que você não pode vender e aí quebrou, você perdeu Exato. tudo, né? Eu digo o seguinte: que o aparente desejo do cliente de não comprar por não ter dinheiro nunca pode ser maior do que a tua vontade de vender.
Nunca pode ser maior do que a É vontade de verdade. vender. Nunca. A vontade de vender, o aparente desejo de comprar, porque, pessoal, hoje a gente tem um problema social, né? Que é o quê? A gente avalia as pessoas, a capacidade de compra, às vezes pela roupa, por essas coisas. E qualquer vendedor profissional sabe, cara, que dinheiro não tem cara, meu. Dinheiro não tem cara. Então, às vezes, o cliente ele tá ali reclamando com você uma situação, mas você fez uma sondagem, ele tem 150 funcionários. Será que ele não tem condição, não tem acesso a crédito? Não tem, Sim, entende? É porque ele não viu o valor suficiente. Por isso que é necessário, se porventura surgir essa objeção do tá caro, eu entender de fato qual é o problema, validar se de fato aquilo que eu ofereço resolve a situação, aí sim eu vou tratar situações financeiras. Em alguns casos, a gente tá falando de venda B2B, imagino que é a maior parte dos casos, né, Thiago? Né? De empresa em empresa, Sim. a gente tem que ceder algumas vezes, sim. Né? Às vezes a gente vai ceder. Né? Um desconto você não dá, você negocia. Às vezes você cede um pouco, mas você estende um contrato maior, entende? E aí você tem uma outra negociação e a gente pode falar também disso na sequência. Show de bola. Eu até ia reforçar essa parte do tacado, porque tem alguns clientes que eles vão falar essa informação, vão falar sobre a verba, mas é porque eles querem negociar. Eles viram valor, mas eles querem, como um bom brasileiro, sair por cima na negociação e eles vão trazer esse argumento. Então também é um ponto bem importante, além do comprometimento, é da pessoa que está negociando, o vendedor, isolar essa objeção. Se é somente isso que está faltando para a gente fechar negócio aqui. Se a pessoa me falou que o problema é a verba, financeiro, o tacado. E isso eu estou isolando a objeção, porque eu, quem sabe, tenho uma margem para negociar. Quem sabe minha empresa... Essa pergunta é poderosa, né? Só falta o preço, então o resto você matou tudo. Exatamente. Já. Essa pergunta é poderosa. Exatamente. Então eu estou isolando e a pessoa fala assim, não, é só isso. Se você chegar, se a gente chegar no comum acordo, a gente vai fechar agora. Beleza, então quem sabe o negociador ele tem uma margem de desconto, um contrato, que o Guilherme falou, então não tem mais nenhum ponto para ser alinhado. O cliente não tem para onde fugir, porque eu consegui alinhar o compromisso com ele e também o isolar o problema da objeção que ele trouxe da verba, nesse caso, né? E tem um ponto. Se a solução que você vende, se o produto que você vende serve muito para varejo, tá? Alguém que tem no varejo, enfim, online ou varejo tradicional físico, né? Assuma que é mais caro rápido. Não deixa o cliente entender que é uma carta na manga que ele tem pra... mas o teu é mais caro. Não, é mais caro mesmo. Não é mais caro. Ele é exclusivo. É igual Ferrari, cara. Olha só como mudou. Ferrari é um auto presente. Eu aprendi com o vendedor de Ferrari. Ele fala assim, cara, Ferrari é um auto presente. Se você acredita que merece, você vai lá e compra. Se você não merece, você não compra. Entende? Eu não tô comparando aqui com Lamborghini, com McLaren, com Bugatti, com qualquer outra coisa. Não. É um auto presente. Se você acredita que merece, você vai lá e compra, independente do preço. Mas okay? A comparação não é uma boa jogada também, porque eu acho interessante. Vamos supor que, cara, eu tenho um produto e eu sei que o mercado cobra 50% a mais e eu uso isso como argumento. Isso, ele joga a meu favor? Joga, desde que você tenha 50% mais barato. Mas se o seu for 50% mais caro, não joga a seu favor. Entende? Aí, se você joga mais caro, você tem que justificar por que é mais caro. Exatamente. Então, você vai explicar, falando de todos os benefícios do produto. Isso. Você não vai cuspir benefícios na cara do cliente, por isso que é fundamental um processo, mas tem momentos que você tem que assumir a qualidade do seu produto e dizer, cara, a gente vai negociar em outro patamar. Ok? Show de bola. A gente tá falando em você ter um smartphone... Android, não sei de quando e não sei de que época que foi lançado, a gente tá falando de qual que é o iPhone mais novo aí, 12, não sei qual que é o último aí, sim, entende? Vamos sim. negociar o quê? Smartphone, aparelho, status, benefícios, agilidade, armazenamento, ok? Então, você escolhe a pista que você vai negociar com o cliente. Agora, é fundamental que você como vendedor, se porventura você tá sendo comparado com alguém desproporcional, você tem que pôr as cartas na mesa. Aí é injusto. Okay? A briga é injusta, né? Olha, esse carro aqui, ele custa 60 mil reais. E esse aqui, ele custa 1 milhão. Os dois andam. Os dois são a combustão. Sim. Ok? Esse de 60 mil, ele faz mais por litro do que esse de 1 milhão. Não, pois é, você tem que tirar esse de 60 mil da negociação. A gente não tá negociando aqui economia, a gente não tá negociando transporte, a gente tá negociando status, a gente tá negociando padrão de vida, a gente tá negociando... Entende? Sim. E é isso que é fundamental que você coloque na mesa em qualquer das objeções, inclusive quando o cliente diz que tá caro, ou obviamente quando você vende algo que o preço é maior do que o da concorrência em relação a soluções semelhantes. Então, resumindo, as técnicas que você deve utilizar quando o cliente fala tá caro, quais são as técnicas? Vamos lá, primeiro ponto, você vai identificar se de fato a solução conecta, porque você não vai discutir preço sem saber se de fato aquilo faz sentido, se é só o preço que está faltando. Ele concordou.
você vai entender, passo número 2, se essa percepção de cara é porque ele procurou alguma outra solução no mercado. Comparado ao quê? Comparado ao quê? A partir disso, é você pegar, eu compreendo, né, essa recomposição, buscar um comprometimento para ele, dizendo o seguinte, cara, eu entendo, ok, que a dificuldade é financeira, ou você tem uma verba específica, eu me comprometo a buscar um plano B aqui, da mesma forma, se eu mostrar para você todos os benefícios do produto, inclusive cedendo da minha parte algo na questão financeira, você se compromete em repensar essa compra e me dar um posicionamento e no máximo daqui 10 minutos? Você vai buscar um outro argumento com o cliente. Se ele dizer para você, cara, é isso, cara, aí é a hora de trazer novamente os benefícios, de lembrar a dor, de mostrar para ele, cara, que se ele disse para você há 10 minutos atrás que ele tava com um baita problema, que trazia um prejuízo de 20 mil reais, e agora ele tá questionando o investimento de 5 mil, e aí você tem toda uma negociação. E é interessante que não necessariamente vai se dar um desconto, às vezes você pode incluir algo na venda, como um atendimento mais premium, você pode colocar um bônus para deixar essa oferta, é um benefício, essa oferta mais irresistível para ele. E uma coisa que eu gosto bastante de reforçar, porque é normal você falar e o cliente não ouvir. Porque o fato de a pessoa simplesmente estar na ligação com você, ou, enfim, ler a mensagem no WhatsApp, quer dizer que ele não significa que ele está prestando atenção. Então, quando eu falo algo, tipo, vamos supor, cara, nós estamos comparando o seu serviço com o serviço A, né? Eu falo, mas a minha diferença é isso. Você entendeu isso? Eu reforço pro cara e falo, não, eu entendi. Porque quando a pessoa fala, eu entendi, tipo, sabe, não é só despejar, você fala, tem vendedor que fala 15 horas que você não entendeu nada. Então, cara, essa é a diferença, essa. Você entendeu, Guilherme? Essa diferença, eu uso muito essa técnica de, cara, você entendeu o que eu falei? Você entendeu a diferença? Ah, não, entendi. Então, você já meio que, o cara já cai a ficha de não, realmente faz diferença. O cara falou, eu entendi a diferença. Então, você fala, cara, você entendeu? Eu entendi, no final, né, o que você falou, e eu entendi a diferença. Até é legal nesse argumento, tá? Você sempre trazer, Thiago, a responsabilidade pra você. Porque às vezes, você lembra quando a gente tava na escola e o professor perguntava assim, entendeu? Quem que entendeu? Pô, o cara não tinha entendido nada, mas o medo de dizer que não entendeu, a gente não levantava nem a mão, né? Sim. Entende? Então é legal quando for essa pergunta, que a lógica é sensacional, você falou de ter a confirmação, é trazer responsabilidade pra você. Ô, Thiago, eu consegui me fazer entender, cara, sobre a diferença A e B? Você traz a responsabilidade do ensino pra você. Tá. Aí o cliente fala, você conseguiu. Cara, não, beleza? Ele não conseguiu, não é culpa dele, é porque eu não consegui explicar pra ele. Então vamos novamente gerar valor. Esse processo é fundamental, ok? Então, quando eu vou buscar essa confirmação... eu consegui te explicar bem, pode ser. Eu consegui me fazer entender, eu consegui te explicar, eu consegui gerar valor suficiente, eu consegui diferenciar essas duas soluções pra você. Essa confirmação em excesso na venda, ela gera negócio. Desde a apresentação, cara, você fazendo perguntas, o cliente dizendo sim, o cliente confirmando, né? Ele concordando com você, lá no final, o sim principal vai ser algo natural, não vai ser algo que ele vai fazer com esforço, né, Paulo? Concordo 100%. Na verdade, se você alinha muito bem isso e joga mais para você, o cliente acaba não tendo uma vergonha de falar que não entendeu ou que não está conseguindo acompanhar. O que a gente tem que entender é que numa negociação, o vendedor ele tem que mais escutar do que falar, e muitas vezes, né? Então, o cliente tem que estar se expressando, então ele tem que estar trazendo os problemas dele para fora e a gente está perguntando as perguntas certas, perguntas abertas que façam ele se expressar dessa maneira. Show de bola. A do preço realmente demorou um pouco mais do que o normal, mas obviamente eu acredito que é uma das maiores objeções quando o cliente não entende, porque você não vai barganhar uma Ferrari, acho que você entendeu o valor da Ferrari, você entendeu o valor daquilo, mas quando você fala de um serviço de marketing digital, que é algo novo, a pessoa, né, vai comparar com um outro que é menor, e geralmente o que a gente faz? A gente compara o serviço do outro com o mais barato. Nunca com o mais caro, né? Então, pra gente barganhar o preço, aquela coisa. Então, por isso que é importante você gerar valor, explicar e manter o cliente no processo de venda. Essa segunda maior objeção, vou pensar. Olha, você acha, não? Eu creio que o vou pensar, junto com o tá caro, eles são as objeções principais, mais citadas, tá? Agora, eu vou pensar, ela põe mais medo no vendedor do que o tá caro. Eu garanto pra você. Olha com só. certeza. Consultorias, treinamentos. Em basicamente 15 anos vendendo, treinando equipe de vendas, pouquíssimas vezes, e eu tô tentando lembrar aqui, em um treinamento eu peguei alguém preparado para lidar com essa objeção do vou pensar, que tem recurso, que tem argumento, ok? Então, porque eu vou pensar, o cliente vai falar assim, vou pensar, me manda a proposta, vou pensar, vou falar com o meu sócio, vou pensar, preciso aprovar com o financeiro, vou pensar, me liga dia 10, e você precisa entender tudo o que acontece, eu até acredito
que as outras objeções, que a gente inclusive vai tratar aqui, elas estão próximas aqui do vou pensar, ok? Então, primeiro ponto em relação ao vou pensar, é você entender assim, cara, vamos voltar para aquela objeção do tá caro, né? Se aquilo que você fez, em relação à sua negociação, se a entrega que você fez durante a demonstração, conseguiu satisfazer por inteiro a necessidade do teu cliente, ok? Para depois você tratar o vou pensar. Então você precisa ter a mesma confirmação. Eu entendo. Thiago, eu inclusive quando compro, eu costumo pensar bastante também antes de tomar a decisão. Mas só me explica um detalhe, em relação a esses últimos 30 minutos. Você tá saindo com a sensação dessa conversa, cara, que você conseguiu tirar todas as tuas dúvidas sobre a nossa consultoria de marketing digital? Você conseguiu perceber nesses 30 minutos uma empresa que vai ser tão parceira, tão preocupada quanto você em ajudar a tua empresa a aumentar as vendas? Eu consegui, Thiago, nesses últimos 30 minutos, mostrar para você o valor de investir em marketing digital? Essas perguntas fazem com que o cliente entre no jogo e reflita. Bah, verdade? Aí ele pode dizer para você o seguinte: não, cara, conseguiu. Então me fala um detalhe, Thiago, desses 30 minutos, o que mais você gostou, cara, de tudo que eu falei? Ponto que mais te chamou a atenção? Deixa eu vou pensar de lado. Ah, cara, eu gostei que você falou que você vai ter um técnico dedicado para cuidar na conta de Google Ads. Eu gostei que você falou que você é uma agência Premier Google. Eu gostei que você falou que você já tem um especialista que atende outros médicos. Legal, você começa essa negociação da objeção, cara, não com aquela sensação de que, cara, frustração, não. Começou o jogo agora. Eu tenho que fazer a necessidade de ficar explícita de novo. Porque até o cara falar assim, no meio do processo. até passar o cartão é uma longa jornada, né? O cara falou, tá comprado, né? Só vou lá pegar o cartão. Meu irmão, eu vou pagar o boleto, manda o boleto, né? Então até pagar realmente é isso aí. Aí você então puxa o cara, você puxa a pessoa por uma coisa que, tipo, ela falou assim, eu quero entender. Eu falei, cara, vou pensar. Tá. Aí você começa, tá, mas aqui, até agora, você entendeu e tal, o que mais você gostou? Aí eu comecei a falar, gostei disso, daquilo. E aí? Vamos lá. Relembrando, ele falou que vai pensar. Cara, eu vou pensar, tal, em relação à proposta ou qualquer outra coisa. Você sempre compreende. Lembra da recomposição? Ó, sempre de forma suave, tá tudo bem, cara, estou no controle. Eu tô no controle. É normal, muitas pessoas pedem para pensar. Então você vai dizer para ele, cara, pô, entende. Eu, inclusive, tal, Thiago, quando eu compro também, eu costumo dizer que eu vou pensar. Então, cara, estamos em igualdade. Você tá falando isso pro cliente. Estamos em igualdade. Mas me fala, Thiago, quando você fala que vai pensar, cara, é porque teve algum ponto na apresentação que eu fiz pra você nos últimos minutos que não ficou tão claro pra você. Se tu puderes me passar, qual é esse ponto? Comecei uma investigação. A gente vai começar uma investigação. Ou eu posso, a partir daí, questionar ele também. Não, cara, é porque tem esse ponto, a parte do preço. Aí é uma outra objeção que ele vai gerar pra ti, que nós vamos matar. Eu vou seguir aqui. Vou confirmar. Não, cara, tá tudo bem, você esclareceu. Cara, então, pelo que você tá me dizendo, olha só, de tudo que eu apresentei pra você, você acha que se conectou 100% com a solução que você estava procurando em relação ao marketing digital, correto? Correto. Lembra do entendo, do sim? Ele começou a dizer sim. E a partir daqui eu vou desenvolver outras perguntas. Se o Paulo também quer contribuir. O que eu acho que acontece, a gente tem que analisar se o cliente realmente precisa pensar, ele realmente precisa analisar, conversar com mais pessoas que não estavam no presente momento, e é uma decisão importante para ele, tem que ver com o financeiro dele, tem que ver as estratégias que ele vai aplicar, enfim, tem alguns motivos que o cliente realmente precisa pensar, né? Só que pode ser que não, pode ser que o cliente fique um pouco envergonhado, ou ele não viu sentido em alguma coisa que eu demonstrei, ou ele está com alguma dúvida na parte financeira, então ele só não quis me falar, ele não quis me confrontar, porque às vezes a objeção dele é que ele achou que está caro, e ele vai falar que vai pensar, para depois falar que não vai fazer, ou às vezes até sumir, né? Tem dois pontos que eu gostava muito de usar quando vinha a objeção vou pensar. Claro que primeiro a frase de recomposição, né? Entendi, fulano. Mas quando você diz que vai pensar, qual que é o ponto que você precisa de maior reflexão? Então isso é o que eu tentando descobrir qual, de tudo que eu falei para ele, qual que é o ponto que ele precisa pensar melhor. O que está faltando aqui? É a parte do financeiro, é a parte da solução, é a parte do contrato. Então, algum desses pontos é o que fez ele não tomar a decisão agora. Então, eu quero entender, eu quero que ele coloque isso para fora. Eu estou perguntando isso para ele. E outro ponto é eu fazer a mesma coisa, né? Eu entendi que precisa pensar, mas o que está impedindo da gente tomar essa decisão agora?
qual que é o ponto que está faltando aqui para a gente poder dar início hoje? Também é uma pergunta direta que eu quero entender o que está faltando como um todo, porque ele pode me falar. Às vezes ele vai falar o que, não tem nenhum ponto. Na verdade, eu realmente preciso dar uma conversada com minha sócia, com meu sócio, que eu deveria já ter amarrado esse sócio antes, né? Eu já deveria saber se tem ou não, mas pode acontecer. Ou não, ou a pessoa vai falar, olha, o que está me tomando a decisão agora é porque eu achei o valor de vocês um pouco alto, eu achei que, ou eu não estava preparado para pagar isso. Então, é uma outra questão que eu vou trazer para a mesa para poder discutir com ele novamente. No começo, é fundamental, pessoal, lembra da objeção do Takara, é fundamental você entender se isso é uma dúvida que você vai transpor, que você vai superar, ou se é uma desculpa. E é legal você abordar isso com muito bom humor. Sim, muita firmeza. Não pode ser levar pesado, né? Olha só, então você pode, logo que o cliente comentar, você validou, você pergunta, ô Thiago, me fala uma coisa, cara, olha só, sabe que eu falei que gostei bastante de ser palmeirense igual eu, agora tem um detalhe, que tem muita gente que diz que vai pensar, que tá sendo educado comigo, é porque às vezes não conseguiu encontrar benefícios no que eu falei, ou teve algum tipo de desalinhamento na negociação. Me fala, cara, na real, é teu caso? Pergunta pro cliente, ok? Porque você pode, cara, sério, é verdade, é meu caso. É porque assim, cara, eu tava em dúvida, eu tava com essa dificuldade, e algo nesse sentido. Então, você fez esse questionamento. O cliente disse, não, cara, tá tudo certo, tá validado. Aí, legal. Lembra, valido primeiro a solução, se é de fato. Valido se tem algum ponto específico que ficou em relação ao ajuste que ainda precisaria ser feito. A partir daqui, eu vou começar a questionar se ele pensa sozinho ou se tem outras cabeças pensando junto com ele. Beleza, entendi que ele quer pensar. Ele precisa refletir. Ele precisa validar o orçamento. Ele precisa passar para o comitê lá da empresa dele. Ele precisa falar com a esposa. Ok? Aí eu vou começar essa validação. Um exemplo. Daí você me falou que vai pensar, eu entendo, cara. Tem alguma outra pessoa, cara, que compartilha essa decisão com você? Tem alguma outra pessoa que compartilha essa decisão com você? E que te ajuda a tomar essa decisão? Tem algum ponto de reflexão muito importante que você gostaria da minha ajuda, porque ele pode postergar, ele pode adiar a tua decisão? Sim. Você começa a entender, cara, no cenário do cliente, você vai ter uma visão sistêmica, o que pode acontecer para prejudicar essa venda. O simples fato, eu vou dizer para você, Thiago, o simples fato de você fazer esses questionamentos, ele vai reduzir em 25%, 30%, ele vai aumentar a chance em 25%, 30% de você fechar na hora. Porque tem muita gente que só quer procrastinar. Entendi. Que quer passar pra frente. Às vezes o cliente faz uma reflexão. Não, o único ponto, cara, é que você falou pra mim que o briefing demora 5 dias úteis, eu tenho pressa. Então você tá querendo dizer, se eu colocar um técnico que faça o briefing e todo o planejamento em 1 dia útil e coloque a campanha no ar pra você daqui 2 dias, você tomaria a decisão e iniciaria agora? Aí inicio, segue o jogo. Só que se você não fez esse questionamento para entender qual é o motivo que o leva a pensar, se você não fez o questionamento se ele está despistando você, se você não fez o questionamento se ele toma a decisão com outra pessoa ou não tem, se você não fez o questionamento se tem algum ponto, algo que pode melar a negociação e ele não comentou isso contigo, é improvável que você vai conseguir avançar. Ok? E você tem que entender, quanto maior inclusive o tamanho da empresa que você está negociando, mais a chance dessa decisão ir à frente, porque você não fala com quem assina o cheque. Essa é uma questão. Se o cara falou que eu vou pensar, já deveria no início falar se ele é que toma a decisão. Boa. Né? Isso aí já é uma coisa que você fala, negociação, inclusive. No início. Cara, você é o que decide se vai contratar, porque acabou que tá falando com um cara que é funcionário. Lá no início da negociação, né? O cara, não, mas eu não sou eu. E daí o que você faz? Você já tenta buscar para que o dono da empresa, aquela pessoa, participe da negociação, porque vai ser muito melhor. Ou além de você, se tem mais alguém que está comprometido nessa decisão, até para trazer a pessoa junto. Compartilha, né? Perfeito. Então você já consegue minimizar isso. Mas se o cara fala o seguinte, ei, cara, eu não fiquei nenhuma dúvida, eu só quero pensar. Cara, ficou tudo claro, eu entendi tudo, mas eu quero pensar e depois eu te trago uma resposta. E aí? Geralmente, se realmente a pessoa precisa pensar, eu preciso manter a negociação num clima leve e amigável, então eu não posso também ficar super tentando contornar o tempo todo, pressionando, né? Achando que eu vou tirar milagre de pedra, né? Às vezes, realmente, é uma pessoa que toma uma decisão assim, e eu, como consumidor, também sou assim, então eu tenho que entender o lado dele, que realmente está tudo alinhado, ele realmente precisa de um ou 2 dias para pensar. Então, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso
ter um compromisso que na próxima conversa que a gente vai ter, a gente vai tomar essa decisão para sim ou para não, e que também, se surgir essas dúvidas, que a gente traga nessa conversa, nesse agendamento que a gente vai fazer, para eu poder esclarecer os principais pontos, para a gente entender se a gente vai dar sequência ou não. Então, o compromisso eu acho que é um dos pontos mais importantes quando realmente eu não vou conseguir finalizar essa negociação hoje. Nas armas da persuasão diz que lá que o compromisso é um dos principais gatilhos, né? Que você realmente, cara, ó, então beleza, você vai pensar, mas na próxima negociação, então, você, né, a gente já vem para decidir isso, seria mais ou menos nesse sentido? Pensa assim, ó, vamos pensar assim, ó, o cliente, você validou com ele que ele vai pensar, você tem que entender se ele vai pensar sozinho, ele pode dizer, não, cara, porque eu vou tomar a decisão com o meu sócio. Aí você tem que esgotar todas as possibilidades, obviamente, de ele declinar da proposta. Você vai perguntar, Thiago, entendi, o Rafa é teu sócio, ele vai tomar a decisão junto com você. Mas, Rafa, se essa decisão, ela dependesse, ou melhor, Thiago, se essa decisão dependesse só de você, e o Rafa não entrasse nessa negociação, se a autonomia fosse 100% sua, cara, você iniciaria agora, ok? Você iniciaria agora? Cara, ou melhor, de 0 a 5, cara, me dá uma nota. Decisão é tua. Sendo 0, você não gostou em nada, inclusive você não sabe nem por que você tá aqui. E 5, cara, o negócio está totalmente fechado dependendo de você, cara. Qual que é a nota que você me dá? Cara, se ele vai dizer pra você, cara, é 5. Se ele dizer 5 ou 4, você tem grande chance de fechar no follow-up, na sequência. Beleza. Se ele dizer abaixo de 3, é improvável que você vai fechar negócio, você tem que dar alguns passos na venda e voltar algumas etapas para tentar identificar o que aconteceu. Se ele dizer pra você, não, cara, eu tô comprometido aqui, eu de fato eu vou pensar mesmo. O próximo passo é o que o Paulo comentou agora. Show de bola. Não falo mais em venda. Acabou a venda, agora é comprometimento. Sim. Eu tenho que fazer ele estar tão comprometido quanto eu, para que na nossa próxima conversa ele venha com uma Feche mentalidade de fechar o negócio ou no mínimo avançar, dependendo do ciclo, né? E você liga pro que você já marca uma próxima reunião, tipo, quanto tempo você precisa para pensar? Vamos supor que, eu acho que eu consigo dar resposta amanhã. Então amanhã, 19 horas, a gente pode conversar? Seria nesse sentido? Boa. E você entra em contato com o cliente ou você espera ele pensar e te chamar? Boa. Vamos pensar assim, ó. Quanto mais tempo passar daqui para frente, menor a possibilidade de você fechar o negócio. Saquei. Respeitando o ciclo da venda. Vou dar um exemplo. Tô vendendo pro governo. Licitação. Cara, não tem como eu apertar o cara lá que não Pra tá decidir hoje à noite, que claro. o concursado que não tá tô preocupado em resolver aquele problema, ok? A gente tá falando de processo de negociações menores. Então, quanto mais rápido possível, eu tô negociando pela manhã, eu tento fazer um agendamento pra tarde. Ele quer um dia, cara, beleza, é um dia, não é 2 dias. Beleza? Entendi. Então, o compromisso de dar o próximo passo é teu, cara, é meu. Ah, não, deixa que eu te ligo. O cliente não vai te ligar, pessoal. O cliente não vai ligar. Os clientes mentem, eles são ocupados. Eles não vão ligar. Calma, os clientes Vão mentem, por ficou mim. pesado, né? Mentem, porque eu já fui um cliente. Não, mas também. eles mentem mesmo. Na verdade, não é que eles mentem, eles mentem querendo serem educados. Alguns né? mentem porque não, são mentirosos. Vão falar a Dizem verdade. que os vendedores E mentem, outros mas não é porque isso são não. educados. Concorda comigo ou não? Concorda? Ah, Óbvio, meu tem Deus gente que é do céu. Eu mentiroso. concordo 100%. Tem. Agora é o seguinte, eu não consigo avaliar quem é o mentiroso, não consigo avaliar quem tá falando a verdade. Sim. O que eu consigo avaliar é a minha performance para buscar o comprometimento dele. Legal. Então, fulano, próximo passo de agendamento, eu vou sempre fazer uma pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? Eu vou dar 2 alternativas para ele com 2 horários que são bons para mim. Beleza? Legal. É mais fácil então que eu retorne para você, cara. Hoje, ali por volta de umas 3 da tarde ou mais no finalzinho, ali cerca de 5:30. Ah, cara, me liga às 5:30. Beleza. Nunca pergunto qual é o melhor dia para eu retornar para você. Não, você dá a alternativa. E fica tranquilo. Se ele não puder no horário que você tá falando, ele vai dizer, fica tranquilo. Ele vai dizer para você. Sim, Não, 5:30, cara, não, hoje tô cheio de coisa, cara. Me liga amanhã, beleza. Amanhã, então, eu tenho agenda aqui às 8 da manhã e às 11. O que é mais cômodo, mais confortável para você? Ponto. Ele vai dar um horário. Agora tem uma sacada, cara. Aqui, fundamental, eu quero que você, dessa objeção do vou pensar, da avaliação de proposta, eu preciso que você coloque isso em prática hoje, beleza? Você vai mandar uma proposta provável, alguma informação, para que ele tenha recurso para tomar a decisão. Você vai perguntar para o cliente simplesmente o seguinte, cara, qual é o horário que ele vai ler a sua proposta? Você vai ler a proposta daqui a alguns minutos, ou qual é o horário que você vai ler a proposta? Essa simples pergunta vai ativar um gatilho de comprometimento no cliente. Cara, eu preciso ler a proposta, ou o que esse cara tá me mandando de diferente, ou a informação que ele tá mandando. O cara, não, ele vai me mandar, eu vou ler a proposta agora às 3 horas. Beleza, então olha só,
eu vou mandar pra você e às 3 horas eu vou só te mandar um WhatsApp pra garantir que não tenha nenhuma outra coisa que roube o teu tempo naquele momento. Beleza? Agora o nosso próximo ponto de contato é amanhã às 10 horas, tranquilo? Perfeito. Cara, no final dessa conversa, pra tratar essa objeção, o que você precisa ser, cara? O mais caloroso possível, o mais amigável possível, o mais comprometido e entusiasmado. Ô, Thiago, Durante toda a negociação é assim, durante né? toda a negociação, Não é- mas em especial, Você não pode cara, mandar pro pesar a negociação, isso. né? Mas tem momentos, cara, você tem que Uhum. pensar assim, ó, que você tem que encher a bola do cliente e viver aquilo com tanta intensidade, porque ele vai sair daquela negociação daqui 1 minuto. E é Uhum. provável que ele vai lembrar que ele tem que buscar a esposa no shopping, a filha Sim. na escola, que ele tem um monte de reunião pra fazer dentro da empresa e que ele já nem lembre de você. Então, cara, você vai ativar esses gatilhos emocionais. Thiago, cara, Uhum. muito obrigado por esses 30 minutos, cara. Eu gostei muito de conhecer o Conversão Extrema. Eu quero que você tenha noção de uma coisa, cara. Da minha parte, esse negócio tá fechado. Não vai faltar Uhum. comprometimento, nem meu e nem da minha equipe, para que a gente coloque esse projeto no ar o mais rápido possível, cara. E daqui 1-2 semanas eu vejo um sorriso no teu rosto, cara, com o aumento das vendas que vai acontecer. Beleza? Confirmadaço amanhã às 10 horas da manhã, cara. Muito obrigado. Tô mandando um invite para você aqui e segue o jogo. Isso aí é o jogo. Abraço. Show de Ok? bola. Então, Um ponto falando de gatilhos, aproveitando, é que também dá para acrescentar um gatilho de escassez quando a gente vai mandar uma proposta. Falar que essa oferta ou essa proposta é válida até tal dia, até tal horário, enfim, porque isso daí também gera um senso de urgência que o cliente pode ter. A gente sabe que o cliente, a gente brincou que o cliente é mentiroso, mas eu acho que o cliente é mais procrastinador do que mentiroso. Eles têm um problema para resolver, só que às vezes eles empurram com a barriga essa decisão. Eles acabam deixando para semana que vem, mês que vem eu vou deixar para isso. A gente conhece, diversos clientes que a gente fez consultoria que acabam tomando a decisão, eles precisam, tão com urgência, e passam 1 ano, 6 meses, voltam e falam, nossa, eu deveria ter tomado essa decisão há 6 meses atrás. Então a gente trabalhando um gatilho de escassez, falando, olha, essa proposta eu consigo deixar válido até quinta-feira, até às 18 horas, até por causa do meu sistema sempre estar reajustando, ou porque eu também estou negociando com outros clientes na minha agenda, então também tem que ver onde eu vou conseguir te encaixar. Então, quando a gente coloca esse gatilho de escassez, também faz com que o cliente tenha o compromisso de realmente ler a proposta naquele horário que eu combinei com ele e também comparecer na reunião que eu marquei com ele no tal horário no dia seguinte. Vamos lá. Preço, vou pensar. E a terceira? Qual é a terceira? Principais. Concorrente. Eu acho que é uma objeção que aparece. Show. Estou vendo com os concorrentes, estou vendo outras propostas, eu acho que é algo que também aparece. E como que eu posso matar isso? Vamos lá, geralmente quando eu lido com alguém que também está vendo outras propostas, eu tenho que fazer, são os mesmos gatilhos que a gente vai usar no Tacado e Vou Pensar, que eu entendo, realmente é muito importante, uma decisão muito importante para a tua empresa, eu entendo que você também está vendo outras disponibilidades no mercado, porém eu também fico preocupado, porque eu quero entender muito mais do teu negócio que algumas empresas podem te trazer de solução. Então, independente da tua decisão ser tomada pela empresa A, B, ou C ou a minha, eu gostaria que você me comunicasse, até para eu ver o que a gente pode melhorar do nosso lado, ou para eu também continuar te ajudando, mesmo você fechando com uma outra empresa, até para eu poder continuar te ajudando, até para ver se a solução está fazendo sentido para você ou não. Então, eu sempre usei isso, quando eu trabalhava com as vendas, porque a gente acabava lidando com outros concorrentes, mas eu conheço os concorrentes, eu sei que tem muita empresa que quer mais empurrar serviço e solução milagrosa do que quer realmente o comprometimento com o cliente de resultados reais, e não milagrosos. Então, eu via muitos clientes voltando que fechavam com outras empresas por causa de valor, um valor muito mais em conta, mas prometiam resultados. Então, eu colocava essas preocupações na mesa até para o cliente também estar ciente disso, e também falando que eu continuo à disposição mesmo ele fechando com uma outra empresa, inclusive eu quero continuar acompanhando teus resultados nesse tempo que você vai estar com eles, porque a minha função aqui é continuar te ajudando. Então, isso geralmente me ajudou bastante quando eu lidava com a objeção de concorrentes. Quando você vai lidar com um concorrente, complementando o que o Paulo falou, é interessante você sempre perguntar, Thiago, o que ele viu no concorrente de diferente? Pô, que legal, cara, você tá buscando outros treinamentos de marketing digital, cara. Você teve algum ponto, cara, que você achou muito interessante, que você pode abrir pra mim, cara, que você não viu no nosso discurso aqui, ou que você não viu na descrição Alguma coisa que ele oferece que eu não ofereço? Ele oferece Exato. Você é parceiro, cara. Você tem que entender o que tá acontecendo. Me fala o que... Você vai perguntar, quantas empresas que você sondou? Você pode comentar pra mim quais são as empresas? Às vezes nenhuma, né? Nenhuma, cara. Não tá falando. Às vezes acontece isso, né, cara? Nenhuma. Nem lembro. Nem lembro. E aí, e tem muitos e muitos casos que o cliente ele tenta amedrontar você. Não, eu tô olhando aqui
o Ford Ranger, eu vou lá dar uma olhada, deixa eu só lá olhar na S10, eu tô olhando também outras na S10 e tal, o cara me fala o que tem na S10, não, nem sentou na S10 ainda, nem viu, ele quer amedrontar você, sabe? Ele quer colocar um senso de que, cara, você tem que fazer a tua melhor proposta, o máximo, porque senão ele vai escapar, beleza? Então assim, ele falou que vai olhar com algum outro concorrente, encara como um processo normal e questiona ele. E aí, às vezes, ele vai dizer pra você, não, cara, é que eu vi que na agência, teve uma outra agência, que eles falaram que eles iam encaminhar pra gente relatório todo mês. Pô, cara, me perdoa, mas eu não falei pra você, mas aqui a gente encaminha relatório toda semana. E aí você começa a desmistificar aquilo. Porque tem muita coisa que você acaba não falando na negociação, porque são detalhes, né? Ele comentou comigo um ponto que era fundamental, cara, falou que eles são parceiros do Google. Sim. Legal, são parceiros daquele selinho. Pô, legal. Não sei se você sabe, cara, nós somos um parceiro Premier, que é o mais alto nível de parceria na América Latina. Então você começa a mostrar para o cliente, mas você só vai mostrar se ele comentar quais são os pontos que são importantes. Outro detalhe, depois de ele comentar quais são esses diferenciais da concorrência, é você perguntar para o cliente, cara, quais são pontos importantes e inegociáveis que ele não encontrou ainda nem em você e nem em concorrentes. Porque ele, às vezes, ele vai continuar uma busca porque ele quer alguma coisa que ele não ouviu ainda, ele precisa ouvir aquilo, entende? Legal, Thiago, me conta, cara, tem algum ponto que pra você, cara, é inegociável e você não encontrou aqui na Blueberry, você não encontrou na Imobiliária X e também nenhum outro concorrente que te faz querer continuar essa busca? Você vai questionar. Então, eu entendo, eu pergunto o ponto legal que ele achou importante na concorrência, e muitas vezes isso eu consigo contrapor do meu lado, e questiono se ele está buscando alguma outra coisa que ele não ouviu. Me fala do nosso discurso. Teve algo, cara, que você não ouviu, que você estava até na expectativa de aprender a respeito, você imaginava que nós faríamos eu não cometer com você? Lembra, o processo de matar a objeção é uma eterna busca para desmistificar todas as construções indevidas que estão na mente do cliente. É uma busca eterna, cara, incessante, incansável, que você como vendedor vai fazer. Sempre naquela analogia. Eu compreendo, eu me recomponho e depois eu vou em busca de um comprometimento, fazendo perguntas para poder esclarecer. Então, sendo bem pontual sobre essa questão dos concorrentes, você tem que entender do outro lado o que há de diferencial, se tem algum ponto negociável que ele ainda está buscando, e um ponto fundamental que o Paulo comentou aqui, é que se de fato ele mesmo assim decidir buscar um concorrente, é você ter o comprometimento dele, que ele vai te dar uma oportunidade, se ele conseguir algum tipo de alternativa interessante, de falar para você no final. Eu só quero um compromisso teu, cara. Depois você falar com esse concorrente, que a gente vai conversar novamente. Pode ser? Pode. Já anota a data. Compromisso. Sim, okay? sim. Quem fala por último tem a vantagem. Quem fala por último tem vantagem. Sempre. Então vamos lá, olha só, eu também quero só acrescentar aqui, nesse do concorrente, de primeiro, nunca fale mal do concorrente. Nunca, pelo contrário. Isso aí vai até acabar com a sua imagem, né, sua reputação, você não precisa disso. E segundo, na hora que ele não vem apontar um defeito ou aquilo que o concorrente não oferece sem um cliente falar. Tipo assim, não, mas aquela empresa lá não faz isso, entendeu? Tipo assim, cara, parece que você entende mais da outra empresa do seu concorrente do que você mesmo. Perfeito. Pergunta pro cliente, né, tipo, cara, o que ele tá oferecendo que você não encontrou aqui, alguma coisa, né? E aí ele vai falar que às vezes não é nada. Às vezes é uma coisa tão simples e aí você vai e resolve. E também seja íntegro. Se a outra empresa, não, cara, aquela empresa também é uma empresa íntegra, ou nessa, quando alguém pergunta pra mim, pô, Tesma, você acha que eu devo fazer o conversão extrema ou o X? Aí eu falo, cara, não sei. São propostas diferentes, dá uma pesquisada naquele produto e vê o meu. Eu acredito que um produto vai ter assim, esses benefícios e o outro vai ter outros benefícios. Então, assim, você não tenta, sabe, você não precisa denegrir o seu concorrente ou falar mal dele, sendo que ele nem é ruim assim, pra colocar você assim. Você não precisa crescer pisando nos outros, sabe? Cresça falando dos seus benefícios e você vai, obviamente, conseguir não só uma mais fácil na hora da venda, mas uma confiabilidade. Você deixa a pessoa confortável, porque quando um fala mal do outro, você deixa a conversa desconfortável. Então, você não pode deixar essa conversa assim, né? Teve casos da gente até acabar direcionando, né, em negociações que realmente a melhor solução no teu caso é a empresa Y, porque às vezes é uma solução que uma objeção que ele me trouxe de um serviço que a gente não faz. Já aconteceu. Isso. A pessoa no final das contas... o cara oferece metade do preço.
Então, beleza. Então, Pode até ser, mas assim, o que já aconteceu é, por exemplo, na Blueberry, né? No final das contas, não, mas eu precisava realmente, Paulo, além desse serviço seu, alguém que também fizesse social media, ou algo, enfim, algo que a gente acabava não fazendo, e-commerce, eu precisava de um e-commerce. E os nossos sites não fazem, a gente não tem e-commerce na Blue, né? Então, poxa, legal, cara. Então, realmente, eu concordo com você que o primeiro passo é você fazer um e-commerce primeiro, para depois você fazer campanhas do Google. Então, eu acabo saindo como um amigo, né, como alguém que realmente também está preocupado com a solução dele, né, com o que ele tem de problema para resolver, para depois a gente continuar mantendo contato e a gente fechar negócio mais para frente. Na situação do concorrente, seguindo a linha, o que você comentou, Thiago, você sempre tem que fazer olha só, você quer chamar a atenção de alguém? Faz aquilo que ela não está preparada para ouvir, ou aquilo que ela não está esperando. Uhum. Ah, mas eu tô pensando com concorrente. Ah, cara, legal. Eu gosto bastante daquela empresa, cara. Inclusive, aí agora você começa a psicologia, você pega a pessoa lá na frente. Eu, inclusive, quando atendo clientes que vieram de lá, eu já tô dando a entender que tem uma curva de clientes que vêm de lá. Eu não tô falando mal. Isso acontece, ok? Isso é real, né? Se é verdadeiro. Real, isso é verdadeiro. Isso, óbvio, partindo sempre no princípio de ética, né? Isso. Quando eu atendo clientes que vêm de lá, que me perguntam, que fazem algum tipo de relação, você dá sequência nos seus argumentos. Você quer uma técnica, cara, frente a frente ao cliente, especialmente se você está frente a frente com o cliente, mas pode fazer isso também por telefone, que é a técnica de guerra de comparação com concorrência. Legal, tem toda essa nossa postura amistosa, mas no final do dia, ok? Tem gente que vai gostar do que eu vou falar, tem gente que vai gostar do que eu não vou falar agora, mas no final do dia, você tem que cuidar da sua criança aqui, dos seus filhos, ok? Você vai ter você vai ser ético, não vai falar mal do cliente, você vai querer vender, cara. Você tem que ensinar o time de venda, lembra, o aparente desejo de comprar do cliente nunca pode ser maior do que o meu de vender. Então, cara, legal, eu vi que você gostou. Então, você tem uma folha aí na mão, escreve o nome do concorrente, não precisa nem me dizer o nome. Escreve aí, eu vou estar do outro lado aqui, tá? E do outro lado você escreve meu nome. Pode ser o nome da minha empresa? Escreve aí, Blueberry ou Guilherme Naga, eu escrevi ele lá. Eu quero te ajudar com o maior carinho. Coloca todos os pontos de benefício que fariam você escolher por aquela solução e por aquele cliente. Pode ir lá, eu te ajudo. O cara vai escrever 1, 2, 3, 4 no máximo. Agora, do outro lado, escreve aí os benefícios que eu vou passar para você em relação à nossa empresa. E aí, meu amigo, você despeja. Aí você vem de forma avassaladora e mostra o quanto você é bom, ok? Sendo justo, sendo honesto, você tem a melhor oferta. Ético, que você tem a melhor oferta. Sim. E a comparação vai estar na cara dele, ok? Vai estar na cara dele. Ele vai botar 2 ou 3 coisas no máximo ali. Ele nem lembra muitas coisas. E do outro lado, cara, você bota tudo que você faz para encantar os seus clientes e tem muita probabilidade disso trazer retorno, satisfação, alegria para ele, cara. Com certeza você vai ter alguém que vai ter um material na mão para tomar a melhor decisão, ok? Agora, a gente não pode confundir empresa com instituição de caridade. Meu amigo, chegou no final do processo comercial, o cliente quer fechar com um concorrente, são preços semelhantes, são entregas distintas, você tem que lutar pelo seu pão. Não é, né? Você não vai falar mal, nada, você lutar pelo seu pão. Você não vai dizer que ele é ruim, você não vai dizer... Não, isso não tá... Pelo contrário, você até elogia. Mas no teu momento de dar show, cara, os vendedores, eles têm que... É aquela história, o mar pode não estar para peixe, mas todo mundo tem que comer hoje, meu amigo. E aí, como é que a gente faz? É um bom cliente, tem perfil para comprar, tem dinheiro, tem perfil, tá alinhado à expectativa, cara, você tem que jogar... Para ganhar. Eu vou dizer para você, tá, pessoal? Aqui, é realidade, tá? Vou dizer para você. A gente é amigo e honesto, vou dizer para você. O concorrente não tem pena de você. Ok? Ele não tem pena de você. O que ele puder fazer não é para prejudicar você, mas é para tomar o cliente, porque o cliente é o mercado, ele tá aí. Ele vai fazer. Dentro de condições éticas e morais, que a gente espera que tenha do outro lado também, ele vai fazer. Então você tem que fazer o mesmo aqui dentro. Essa cultura de venda é fundamental. Lembre, cliente ideal, a promessa tá alinhada, tem perfil para comprar, eu faço o máximo possível. Sabe por quê, Thiago? Porque o meu produto vai ajudar ele. Sim, não, tu vai resolver a solução dele, não tá pensando só em você. Ajudar ele. E a grande sacada é que isso é o que faz o mercado ser bom. As empresas brigarem pelos clientes. Exatamente. Sabe, de verdade mesmo. Porque, cara, por que nós temos vários produtos com preço baixo hoje? Porque as empresas disputam o cliente. Todo mundo quer vender uma geladeira pra você. Por isso que a geladeira, se tiver só uma empresa vendendo geladeira, ele ia vender muito mais caro, tá nem aí pra você. Então, cada um vai oferecer sua vantagem e você vai tomar a decisão no final, mas defenda aí a sua posição. Tem mais alguma, não? Vamos colocar... Eu gosto muito... Essa objeção eu já citei um pouquinho na questão do vou pensar, tá? Que é quando o cliente fala... É quando o cliente ele pede a proposta pra você.
né? Quando o cliente ele fala assim, cara, beleza, então me manda uma proposta. Me manda a proposta. Isso é uma Me manda objeção? uma proposta. É uma objeção. Por quê? Beleza. Porque ele não fechou no processo no momento. Ou é um ciclo natural da venda. Ok? Venda B2B, em muitos casos, o cliente não compra na hora. Vou dar um dado aqui, não sei se eu estou desatualizado ou não. Proposta por e-mail, PDF, algo do tipo. Me manda uma proposta. Me manda uma proposta. Como é que eu mato isso aí? Boa. Vamos pensar o seguinte, olha só. O cliente pode estar despistando você ou, de fato, ele pode estar interessado na proposta. Exato. Sim. Não atribua a proposta um peso que ela não tem. Eu digo para vocês, a proposta, na maior parte dos casos, a maioria esmagadora, ela não tem poder de virar uma venda, uma proposta. Ela não tem poder. São pontos de ajuste. Então não pensa que você, comprando o curso do Thiago, do Sim. Guilherme, ou do Rafa, ou de qualquer um outro, você vai conseguir, pela proposta, fechar uma venda. Não vai. Porque A sabe proposta, o negócio tá fechado já, você acha? Não, a proposta do negócio não está fechado. Está longe de estar fechado, ok? Se o cara pediu a proposta? Pediu a proposta. Mas Por você quê? depois de explicar tudo? Explicou tudo. Ele pode estar usando esse argumento para Que me manda a despistar proposta. você. Tá. Se daí você fez toda aquela validação, vou voltar Beleza. aqui, você validou se de Uhum. fato. Você vai perguntar para ele, né? Que você vai comentar que alguns clientes pedem proposta, mas é uma forma educada de finalizar a negociação e você quer saber se é o caso dele. Você vai perguntar se ele compartilha essa decisão com alguma outra pessoa, ok? E aí você vai perguntar, cara, quais são os pontos fundamentais, são imprescindíveis que estejam bem explicados na proposta, que são pontos que ele vai avaliar. Aí Tá. ele vai dizer, cara, o serviço que você vai prestar, o preço, o contrato, e você vai anotando todas essas informações. Você vai anotando todas essas informações, e isso vai ter que ter na tua proposta. Quando você for entregar a proposta, eu vou dizer para você que está começando agora, você que é jovem na área de venda, talvez vou deixar você desiludido. Você vai ficar triste. O cliente, sabe o que ele vai fazer? Ele faz isso aqui, ó. Aqui é a proposta, aqui, ó. Vai olhar lá embaixo e ver o preço. É assim que ele faz. É igual meu quando você pega o menu do restaurante, né? Você nem olha o lado Nossa, esquerdo, né? Só olha o cara. lado direito do preço, né? Já pensou que ela teve uma... Não vou dizer o que é o serviço, que talvez eu sei que a pessoa ela acompanha, mas é uma prestadora de serviço da empresa. Ela mandou uma proposta, cara, olha só. Sabe, é de uma situação de comportamento e tal, de 6 páginas no Word, cara. Mas, ó, Nossa. 6 páginas. Você acha que a gente tem tempo pra ler? Não tem tempo pra ler. Então você vai olhar o preço. Então, você validou. Olha só, você validou o serviço, você validou que de fato o serviço vai ajudar, depois da validação, que ele vai receber a proposta, quais são os pontos principais. Colocou os pontos principais e na sequência, lembra do follow-up. Você vai perguntar para o cliente qual o horário que ele vai ler essa proposta Entendi. e a partir Que foi que a daí gente falou, não vou pensar. você vai estar marcando. Não sei se o Paulo também quer complementar. O que eu quero acrescentar é até uma história engraçada que aconteceu comigo quando eu entrei na Blue há 4 anos atrás, que eu negociei com bastante pessoas e todas elas eu mandava proposta, elas me pediam proposta. Então no meu primeiro e segundo dia eu pensei, meu Deus, eu vou vender muito, vou ficar rico nessa empresa. Por que eu vou ficar rico nessa empresa? Porque eu falei com 15 pessoas hoje e mandei 10 propostas. Então, de 10 propostas, provavelmente umas 7 ou 6 vão fechar comigo. Aí eu cheguei pro Guilherme, né, que era o diretor comercial na época, e falei, Gui, eu comecei ontem ou hoje, né, a minha jornada aqui na Blue, cara, vou vender demais. Por que você acha isso? Porque eu, cara, mandei 10 propostas só hoje, imagina o quanto que eu vou mandar a semana inteira. E a realidade é que a proposta realmente é um meio de escape dos clientes e eles realmente vão fazer isso que o Guilherme falou, né. Podem até receber aqueles que vão abrir, né, tem muitos que não vão abrir e vão diretamente pro valor para depois pensar a respeito ou quem sabe não, né? Isso. Então, quando Show. o cliente pede a proposta, eu vou tentar conectar a questão das objeções aqui. Você também vai perguntar o que impede ele de fechar agora, quais são os pontos Tá. que ele gostou, para depois Porque tem muita gente que fecha sem proposta, né? Tem uma boa parte. Se você tem uma que a gente chama de fechamento automático, fechamento por indução, que você caminha em direção ao fechamento, sem necessariamente perguntar se ele quer comprar ou se ele quer uma proposta. Ok? Então, fiz a validação, entendi se é o momento, você tem que conectar essas soluções. Ele me mandou a proposta, não necessariamente você vai encaminhar, você vai perguntar. E eu vou te dizer que tem caras que nem vão comprar e não querem proposta e vão dizer pra você, não, cara, eu vou tomar decisão só ano que vem. Vale a pena mandar proposta pra essa pessoa? Não vale a pena você mandar proposta pra essa pessoa. Porque gasta tempo, né? Você montar uma Gasta proposta. tempo, energia. Hoje o preço, literalmente, né? Tanto é que o valor, a entrega de um profissional do departamento comercial, ele é alto para as empresas. Sim. Ele é, pela qualidade, por tudo que eles entregam, não é fácil você montar um departamento comercial com boas pessoas. Você acha que é fácil manter um bom vendedor numa empresa? Não é fácil.
Você tem que... O salário é alto porque ele entrega, ele é bom. Então você não pode perder o tempo dele com alguém que não tem perfil ou que não tá interessado. Finalizou, aí você chama o marketing. Você vai chamar o marketing, manda para uma nutrição novamente, não tem perfil para comprar agora, vai nutrir ele no marketing, em outro momento, quando ele levanta a mão, você retoma uma negociação. Então as duas próximas objeções é o que eu vou falar. Já cada um falou aí, ó, a primeira objeção é quando a pessoa fala assim, cara, isso não é importante para mim agora. Tipo assim, pô, eu entendi, por exemplo, tudo que tá no conversão extrema, ou entendi tudo que tá no serviço que você ofereceu, ou nesse carro, você falou das vantagens, o preço tá bacana, eu tenho dinheiro, mas quer saber? Eu vou comprar daqui 1 mês. Eu vou comprar daqui 3 meses. Ó, Gui, pode garantir, daqui o final do ano eu vou comprar, porque quando a minha empresa vai estar melhor, o meu site vai estar melhor, essa coisa toda, né? E aí você sabe que daqui 3 meses nunca chega, né? Que amanhã nunca chega. Tem como resolver essa objeção? Tem como resolver essa objeção? Eu vou deixar pra amanhã, vou te contratar amanhã, seria, né? Pessoal, a gente sabe que aqui é tudo maior de 18 anos, é aqui pra fazer, todo mundo faz, né? Pessoal, tirem as crianças da sala. Vou dizer uma coisa que talvez vai doer no coração de vocês. Ele não vai comprar daqui 3 meses. A maior parte. É mesmo? Não vai. A maior parte não vai. Parte. Beleza? Ele não vai comprar daqui 3 meses. A não ser que você faça um trabalho excelente do momento que você desligou o telefone até 3 meses, com conexão, nutrindo ele, aí tem alternativa dele voltar. Agora, você ter a esperança que ele daqui 3 meses vai pôr na agenda e vai chamar você, é improvável. É improvável que isso aconteça. De 10 vai acontecer com 1. Sim, porque ele já Beleza? mudou, já falou com outras pessoas, muita coisa aconteceu, né? Legal. Muita coisa A acontece. economia mudou. Então é o seguinte, se você percebeu que ele tem perfil para comprar, se você percebeu que ele tem investimento, que a necessidade dele vem de encontro com a tua solução, cara, não desista da negociação daquele momento. A primeira pergunta que você tem que entender, o que vai acontecer daqui 3 meses? De hoje até 3 meses. O que precisa acontecer para que ele tome essa decisão? Não, Thiago, cara, eu tô numa correria agora e tal, e eu vou comprar o curso só daqui 3 meses, cara. Pode pedir pra tua equipe aí me ligar. Cara, não te entendo, tô até anotando aqui, mas me fala um detalhe, cara. O que você espera que aconteça nesses 3 meses que condicione você pra ser meu aluno? Ó, essa pergunta é poderosa, hein? Ok? Você vai perguntar pra ele. Geralmente o cara não vai ter um argumento, né? Ele não válido, vai. né? Ele espera que aconteça algo. E aí você entra na metodologia coach aqui. Tá, beleza, cara, eu entendo. Não, ele vai comentar que eu vou contratar um funcionário pro marketing aqui pro meu e-commerce. Preciso contratar e treinar. Beleza. Quais são as ações que você tá tomando hoje? Quais são as ações que você tá tomando hoje para preparar esse funcionário para daqui 3 meses? Ok? Você vai começar a jogar conforme a música. E tem um questionamento junto com esse que ele é fundamental quando o cliente quer adiar a decisão. É que é você trazer o cenário futuro que ele gostaria para esse momento. Então você vai perguntar assim, ó, te entendo, mas você tá me dizendo que você quer para daqui 3 meses porque você não tem tempo. Mas se hoje eu começasse a gerar venda para você, você tem estoque para atender? Você conseguiria atender esses clientes? Ah, conseguiria. Essa da objeção dos 3 meses, Thiago, eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas teve esse problema de saúde que tá tendo aí, né? Sim. Mas muita gente postergava por esse problema de saúde que tava tendo. Sim. Muita gente. E a pergunta que a gente treinou a equipe fazer é o seguinte, cara, beleza, se o teu cliente tocar o teu celular agora, você tem como atender, como vender para ele hoje? Eu tô em casa, mas tenho. Então, a gente tá falando de uma demanda que vai estar buscando. Se ele buscar não encontrar você, ele vai encontrar outro. Tem concorrentes teus fazendo nesse momento? Vamos abrir aqui o Google. Tem concorrentes fazendo nesse momento. Então, há uma demanda. Ok? Você tem que trazer o cliente para essa reflexão. Que, com certeza, se ele não fazer nada diferente, cara, daqui 3 meses, você tem que falar para ele. Ele vai estar num cenário mais difícil, mais concorrido, pagando mais caro por um curso e com muitas dúvidas, porque ele vai ter inúmeros outros passivos na vida dele. Curso, serviço, qualquer outro produto, qualquer né? coisa. Tô falando do curso, mas é qualquer coisa. Eu costumo dizer pro cliente, em relação às nossas consultorias de marketing digital. Ah, não, eu tô pensando, cara, para daqui 6 meses. Eu entendo. Eu entendo, daqui 6 meses. Só que o que eu posso dizer para você é o seguinte, cara, que o melhor momento de começar a fazer campanhas de marketing digital foi há 5 anos atrás. O CPC era 10 centavos, sabia disso? Né? Para fazer anúncio no Google. Mas o segundo melhor momento é agora. Porque daqui 6 meses vai estar mais difícil, vai estar mais disputado. Daqui 1 ano vai estar mais difícil, vai estar mais disputado. E você precisa fazer com que o cliente reflita a respeito desses pontos. Porque esse daqui 3 meses pode ser uma forma que ele está encontrando para procrastinar. Para procrastinar. Entende? E esse é o teu papel como vendedor, como um consultor. Ou melhor, ou mesmo, pode ser que exista, Thiago,
uma possibilidade de ele fazer daqui 3 meses seja melhor para ele mesmo. Não, E aí você seja sincero ser sincero, cara, fala. daqui 3 meses vai nutrir, vai fazer conexão, né, Paulo? Eu acho que se o negociador anotou e está bem alinhado com o problema que o cliente tem para resolver e qual que é a meta que ele quer chegar, quando a gente estava fazendo as primeiras etapas da negociação, a gente tem todos os gatilhos para colocar isso na mesa de novo quando a pessoa fala que vai deixar mais para frente, né? Então, provavelmente eu sei da meta que ele quer bater, eu sei o porquê que ele não bateu essa meta ainda, porquê que não chegou nesse número de vendas ainda, por exemplo, e eu também sei quais são as ações que ele está fazendo ou já fez até agora para chegar nesse resultado. Então, se o cliente chega para mim depois fala que, olha, eu vou deixar mais para frente, eu posso colocar na mesa de novo todas aquelas informações que ele me passou. Falando, eu entendo que você quer pensar um pouco mais, deixar mais para frente, mas eu também fico preocupado, porque você me falou que você está vendendo X e quer chegar a Y. Nesses próximos 3 meses, o que você vai fazer de diferente para chegar nesse Y? Você realmente vai esperar mais 3 meses para chegar nesse resultado? Então, eu estou trazendo a dor dele de volta, porque eu consegui colocar para fora a dor dele. Então, por isso que uma consultoria, uma negociação, eu sempre tenho que encontrar também a dor que ele tem para resolver e eu implicar com essa dor até para que não tenha essa objeção de eu deixar mais para frente a solução. Não, é isso aí, cara. É fundamental, às vezes a pessoa não tem noção do quanto ela perde te contratando amanhã. Não, né? Procrastinando. Então você tem que deixar isso claro, mostrar as vantagens, porque é normal, tá, gente? Todo mundo fala assim, amanhã eu compro, amanhã, se algo não é urgente. Ela não identificou que é urgente te contratar ou comprar de você. E quando a gente fala em consultoria, pode falar, Paulo. Um ponto, assim, até para a gente colocar um exemplo bem específico, eu imagino que deve ter alunos do Conversão Extrema que falam que, eu sempre precisei disso, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Sim. A gente fazer uma pergunta para eles, tá, e se você tivesse feito Conversão Extrema há 1 ano atrás, ou há 2 anos atrás, onde é que a tua empresa estaria agora? Então, o que eu faço o cliente pensar? Em tudo de bom que poderia ter acontecido e que não aconteceu até agora. Então, a Conversão Extrema tem diversas provas sociais, tem vários alunos, não sei quantos alunos tem, com os troféus, mostrando quanto que eles tiveram de retorno, enfim, tem muita prova social para mostrar. Então, o cliente também começa a se espelhar que ele poderia ser um daqueles, né? É a mesma coisa com a Blueberry. Quando as pessoas falam, se você tivesse contratado uma agência Premier do Google, que nem a nossa, há 1 ano atrás, onde é que estaria a tua empresa agora? Então, ele começa a se imaginar nesse cenário. Então, é o senso de urgência que eu estou tentando trazer. Sim. Não, show de bola. E quando a gente fala em consultoria de marketing, é porque nós não falamos que nós vamos vender muitas vezes para o cliente, né? Só para deixar claro. É que a gente presta uma consultoria realmente que o cliente pode decidir no final se ele contrata ou não a agência. Então, é uma consultoria, nós vamos analisar o seu negócio, analisar o seu projeto e se no final fizer um sentido para você contratar, você contrata. Por quê? Porque quando é uma consultoria, alguém vai parar para te ouvir. Não é algo que alguém... E você vai gerar valor. Nós acreditamos em primeiro gerar valor, gerar uma solução, mostrar o caminho e depois mostrar que nós somos a melhor solução e se não for, tá tudo bem. Então a gente pega a consultoria, pega essas dicas e aplica no negócio dele e tá tudo certo. Agora, obviamente, você tem que usar esse tempo do cliente ao seu favor para que no final ele se torne um cliente seu e que ele tenha resultados, alcance os seus objetivos. Esse é o nosso... todo mundo sai ganhando. O cliente sai ganhando porque te contratou, né? A empresa fechou com o cliente e aí as ferramentas também que vão fazer parte de todo o processo, que vão receber a verba, tráfego e o próprio cliente do seu cliente vai alcançar o produto, o serviço dele, né? Vai atingir mais pessoas. Cara, eu não tenho tempo para fazer isso, para preparar. Por quê? Porque talvez em uma consultoria você fala assim, você tem que melhorar a sua landing page, o seu site, você tem que arrumar isso. Ou você fala o seguinte, você pode atender X clientes? Não, eu não posso, eu não tenho tempo para isso. E aí, vamos supor, você vendeu aí um carro, aí o cara tem que ir lá assinar o documento, tem que vender primeiro o meu carro, tem que fazer... E aí esse esforço faz a pessoa desistir. Quando ela fala assim, cara, eu não tenho tempo, então eu prefiro deixar como tá, continuar na zona de conforto, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ouvir o relatório, fazer reunião com o cliente, eu tô na correria total. E como eu posso matar essa objeção de eu não tenho tempo? Lembra quando a gente tava na escola e aí a gente tinha que entregar um trabalho? Era pelo menos acontecer quando eu estudava assim, né? Tinha que entregar um trabalho, às vezes chegava no dia tu não entregava. Aí aconteceu alguma coisa, daí vinha aquelas desculpas esfarrapadas. Eu tinha um professor que eu achava engraçado, eu não lembro o nome. Mas ele perguntava assim, Eu falava, professor, não tive tempo. Ele perguntava assim, Guilherme, o que tu fez da meia-noite às 6 da manhã? Ele sempre perguntava pra mim assim, o que tu fez da meia-noite às 6 da manhã quando acontecia, né? Pessoal,
essa organização do tempo, tem players aí que ensinam, né? O Crescia Barbosa, eu não sei, mas que ensina Sim, tem mais gente que fala sobre tempo, né? Sobre tempo e tal, né? Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo conectado, ok? Com tráfego de informação, acesso, tá tudo traqueado onde a gente vai e tal. Então, isso nos dá a sensação de que a gente está ocupado a todo momento. Mas a gente não está ocupado a todo momento. Beleza? A gente não está ocupado a todo momento. Isso é fato, ok? Tem inúmeras oportunidades pra gente comprar, consumir, se alimentar, dormir, lazer, essas coisas. Eu preciso entender esse contexto. Quando o meu cliente fala assim, ó, eu não tenho tempo, você precisa primeiro fazer uma investigação. O quanto que ele imagina dedicar para que aquele produto ou para aquele serviço traga resultado. Porque às vezes ele tá tendo uma ideia que ele vai comprar o curso, tem que estudar 5 horas por dia, fazer igual uma faculdade. Sim. E cara, 30 minutos por dia é suficiente. Então você tem. Quando você fala que se você não tem tempo, cara, é que você tá considerando. O tempo de arrumar meu site, por exemplo, para começar a anunciar, tem tudo isso. É uma pergunta simples, você vai perguntar, cara. Quando você fala que não tem tempo, quanto tempo que você tá considerando investir por semana para fazer esse treinamento? Você fazer uma pergunta simples. Às vezes eu falo assim, não, cara, eu precisaria no mínimo uns 3 dias da semana. Não, cara. Você sabia que a maior parte dos alunos que fazem esse treinamento, eles dedicam em média de 15 a 25 minutos por dia? E normalmente eles fazem isso, cara, no intervalo ali, depois da refeição, ou até antes de chegar em casa, no final do dia a dia do trabalho. Você começa a mostrar para o cliente que aquela rotina ela é muito mais suave do que parece. Sim. Ok? É muito mais suave do que parece. Tem gente que fala sobre... Olha, você quer uma coisa que tira a cabeça das pessoas, que elas postergam compra? É quando a gente fala de construção. As pessoas postergam compra porque pensam, não, pensar em reformar minha cozinha, agora tudo tá louco, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, vou ter que construir alguma coisa, nossa, o transtorno que vai dar. Qual que é o teu trabalho como especialista, cara? É fazer o contraponto, beleza? Talvez dê um transtorno que você vai ter que fazer alguns ajustes. Mas você comentou comigo, cara, que a cozinha do jeito que tá tendo algum risco de acidente com a tua mãe que tá morando ali, que é a senhora que tem um problema de saúde que pode estar... Então, traz quais são os problemas que já estão fazendo com que ela sofra e compara com o nível de investimento que ele vai ter que fazer. Primeira pergunta, identifique qual que é o parâmetro dela de tempo. Lembrei aqui. Você pode perguntar pra ela também, né? Não falar que é 15, 20 minutos. Quanto tempo você dispõe por dia pra resolver esse problema para que você... Isso, a primeira pergunta é quanto tempo ela considera investir. Porque daí, a maior parte dos casos... Ela fala 4 horas por dia. Aí Nossa, se eu dissesse pra você que uma boa parte dos nossos clientes, eles dedicam, em média, 30 minutos, lógico, isso aqui eu tô sendo subjetivo, tá, pessoal? Mas aí... Aí vem uma pergunta seguinte, na sequência. Mas me fala, assim, olhando agora com esse cenário, que uma boa parte das pessoas investem em 30 minutos. Qual seria o cenário ideal para você de estudo? Aí sim. Que você conseguiria encaixar na tua rotina, você teria a sensação que você tá fazendo algo que vai beneficiar a tua empresa e você teria certeza que daqui a alguns meses a realidade ou o teu faturamento seria outro. Qual que seria o tempo ideal? A gente fala assim, não, cara, eu conseguiria no máximo, 30 minutos por dia. Aí seja sincero, monte um plano de estudo com 30 minutos por dia, projete resultado baseado em 30 minutos por dia, ok? Porque se ele disser pra você assim, não, cara, não tem nem como pisar nessa obra. Não tem nem como pisar nessa obra por 3 meses. Não adianta vender. Exatamente. Não é o momento. Não é o momento. Agora, tem um outro detalhe quando o cliente fala que não tem tempo, que você tem que questionar muito também, porque se não tem tempo, ele já vem junto com me liga daqui 3 meses, me liga daqui 6 meses. Pessoal, quanto mais a gente se preocupa em fazer a nossa empresa funcionar, quanto mais a gente se preocupa em fazer a nossa casa funcionar, quem é que está se preocupando em fazer a nossa empresa crescer? Só estou me preocupando em fazer a empresa funcionar, em apagar incêndio dia a dia. Mostra para o cliente a diferença do que é urgente e o que é prioridade. Mostra para ele que a gente cresce o nosso negócio baseado na resolução de prioridades, não de urgência. Ele tá sem tempo porque ele tá apagando fogo o dia inteiro. Então tem algumas tarefas operacionais que ele pode delegar na empresa dele, na casa dele, para que sobre uns míseros minutos para ele pensar no crescimento do negócio dele. E essa reflexão é você que tem que fazer. Show de bola. É só para colocar também uma visão minha. Eu acho que muitas vezes a pessoa não coloca isso como prioridade. Né? Porque tudo aquilo que é prioridade na sua vida você dispõe de tempo. Só que ela pensa que, ela estudar, né, ela não vai ser uma prioridade porque ela não entende o real benefício. Então, você olha assim, cara, é uma prioridade para você aumentar os seus ganhos? É uma prioridade para você aumentar o seu faturamento? Sim, cara, é uma prioridade. Então, se é uma prioridade, na sua agenda,
tem que ter um espaço para o estudo e a aplicação para chegar nesse resultado. Concorda comigo? Concordo. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas, como TV, um futebolzinho naquela semana, aquilo por um tempo para que você atinja esse resultado. Então essa pergunta, esse questionamento sobre isso é uma prioridade para você resolver o seu site para que no final, o benefício final é uma prioridade? Sim, porque geralmente ele não faz essa ligação do que eu tenho que fazer agora com o benefício final. Se você consegue fazer essa ligação, fica mais claro também. Ele vê, caraca, não é que eu não tenho tempo, eu estou dando desculpa. Ou, não é que eu não tenho tempo, é que meu tempo está sendo gasto em coisas que não vão me levar para onde eu quero chegar. Certo, Paulo? É importante essa parte da prioridade, a gente também alinhar antes de vir a objeção do tempo. A gente consegue, quem sabe, analisar um pouco o cliente e aí ver se ele tem o perfil que vai me falar, até pelo que ele já me contou da sua rotina, se é uma pessoa que é muito atarefada, tem muita correria, enfim, né? Então, eu já coloco algumas prioridades, já pergunto dessas prioridades para ele. Então, eu já estou antecipando essa objeção, né? E outro ponto também é imaginar, depois que já está concretizado, né? Depois que ele comprou meu produto, depois que ele me contratou o serviço, eu colocar antes também o cenário de qual que é o próximo passo depois que a gente concluiu essa etapa. Então, por exemplo, depois que você reformou a tua cozinha, qual que é o próximo passo? O que mais você quer fazer na tua casa? A pessoa já se imagina com a cozinha reformada, pensando em reformar algum outro ponto da casa, enfim. Depois, o que vai acontecer depois que a tua empresa chegar no resultado Y que você me falou? Qual que é o próximo passo? Às vezes tem empresas que eles nem sabem qual que é o próximo passo, eles não conseguem nos dizer. Pois é, não pensei ainda. Mas você pensa em abrir uma franquia, abrir mais unidades para outra cidade, contratar mais funcionário? Eu estou colocando um monte de ponto positivo que vai acontecer depois de ele contratar minha solução, para que ele veja isso como maior prioridade e não venha a objeção de que eu não tenho tempo para fazer isso. E aí o seguinte, pergunta de ouro agora. Se eu conseguir resolver essas 6 objeções, quais são as minhas chances, em termos percentuais, de fechar um contrato aí? Quando você olha, o Paulo, você olha aí também, Gui, cara, se o cara conseguir matar essas 6, e aí? Eu acho que você dominar o argumento, ele vai te trazer uma sensação de segurança. Isso é fundamental. Porque quando um vendedor ele entra numa negociação imaginando que pode ter um argumento que ele não está preparado para resolver, isso traz um problema já para o momento. Ele começa a sofrer por antecipação. Então, quando você se prepara com argumentos para driblar essas 6 principais objeções e outros que vão surgir através dela, você tem a sensação de que você está no controle da negociação. E é fundamental que você tenha o domínio. E isso sim, esse domínio, essa sensação de controle, é que, na minha visão, aumenta a chance de você fechar negócio. Sim. Sabia? Se você entrar acuado numa negociação, você já viu um atleta, como que ele entra no ringue, né? Você que gosta, o Paulo, você que gosta de luta e tal, mas você no UFC, uma luta de boxe, você vê o que o coach dele fala, cara? Ele dizendo que ele é o melhor, dizendo que ele vai entrar lá e ele vai arrancar a cabeça do adversário, ele vai derrubar. Às vezes o coach nem acredita naquilo, mas a pessoa precisa estar preparada. Esse estado, essa mentalidade, quando você estuda objeção... Que eu vou entrar para ganhar, né? Você tem essa sensação, eu estou preparado. Ele pode falar que ele vai pensar, ele pode falar que tá caro, ele pode falar que vai deixar amanhã, ele pode deixar para amanhã, ele pode falar que ele não tem tempo. Você tem perguntas e considerações pontuais a fazer em cada momento que vai levar ele a refletir. Fechar ou não o negócio, aí é uma escolha pontual do cliente. Ainda não inventaram uma maquininha que você vai pôr no chip lá, e você clica no smartphone e faz ele lá. Não inventaram ainda, talvez inventem um dia. Não inventaram. Não. Até lá, você como vendedor, como empresário, você que é empresário, cara, você precisa entender isso de técnicas de venda. É igual uma analogia que eu gosto de fazer. É o Moisés que sobe o monte para pegar os 10 mandamentos, depois ensinar pro povo. Ninguém vai subir no lugar dele. Você, empresário, tem que dominar o processo comercial da sua empresa, se é uma pequena empresa. Senão você está correndo um sério risco de deixar esse processo comercial na mão de terceiro, ok? Então você tem que ter o domínio. Não é que você tem que estar vendendo, mas o processo comercial você tem que dominar. E dominar processo comercial... Que é o oxigênio de toda empresa. Hein? Isso, o oxigênio parte de um ponto de você saber lidar com as principais objeções. E essas 6 que a gente abordou, eu tenho certeza que se você resolver as 6 objeções, 70% daquelas que podem surgir, você já vai ter mapeadas aí. Assim, Thiago, tem 2 pontos que eu falo muito para o meu time e já falei para muito empresário quando a gente está falando de bater metas de vendas. E quando a gente está mencionando sobre objeção, principalmente.
Se você conhece todas as objeções que teus clientes trazem na mesa, porque você já lida alguns anos com isso, enfim, você já tem experiência, os teus vendedores têm experiência com isso, você não vai se preocupar, porque com naturalidade você vai conseguir contornar e explicar de uma maneira que você não está tentando convencer ninguém. É de uma maneira natural que você está explicando o teu processo. Então, isso não vai ser uma dor de cabeça se você está bem treinado e preparado. Então, esse é um dos pontos. Se você sabe contornar objeções, você tem mais chance de bater suas metas. E o outro ponto é que isso eu aprendi com o Jeb Blount. Se você prospecta clientes suficientes, se você tem várias cartas na manga, vários clientes em prospecção e negociação, quando começa a acontecer as objeções, você fica um pouco menos preocupado, você não tem tanta angústia que você precisa fechar aquela venda, senão, meu Deus do céu, eu não vou poder pagar minhas contas aqui. Então você vai explicar e vai contornar com mais naturalidade. Então, você também tem que prospectar bastante clientes, você tem que ter bastante leads na mesa para estar negociando, para você também, de maneira instintiva, não encarar cada lead como se fosse uma pessoa, uma questão de vida ou morte, né? Senão eu não vou conseguir, né? Senão você vai virar um vendedor que vai tentar só convencer, né? Então, o que o empreendedor tem que pensar? Eu preciso saber contornar a objeção e eu preciso ter bastante cliente para negociar. Então, são 2 pontos principais para bater metas em vendas, pensando nesse lado aí de objeções. Cara, muito bom. Esse podcast ficou longo aqui, mas tenho certeza que valeu a pena você ficar desde o início. E ó, ponto importante, se você não conseguiu vender, sempre identifique novas objeções. Você pode mandar uma pesquisa para o cara que não comprou, o que faltou, vai anotando. Sim. E procure sempre antecipar, né, a próxima objeção. Cara, ele provavelmente vai ter essa objeção, eu tenho que saber como vencer. Então, você precisa ter todas as suas objeções mapeadas para que em uma negociação você tenha muito mais chances de vencer. É aquela velha história, né? Numa luta, numa competição, muitas vezes nós estudamos mais o inimigo do que nossas próprias táticas, né? Sabe? Quando o cara vai estar numa final de uma Copa do Mundo, o que eles fazem? Eles ficam assistindo os jogos até ali do outro time. Quem é o melhor zagueiro, quem é o melhor atacante, onde é os pontos fracos, porque você também entra no jogo muito mais preparado para vencer a partida. Se você curtiu esse podcast, dê um botão aqui, dê um like no botão aqui embaixo, deixa um comentário, a sua dúvida. E, é o seguinte, cara, você tem que ir para cima e vender cada vez mais. Estamos aí em todas as plataformas. Compartilhe, então, esse podcast com outras pessoas que vão te ajudar aí a vender mais, sua equipe de vendas e você que precisa dominar a arte de vender, cara. Eu acredito que todo mundo é vendedor, né, de maneiras diferentes. Alguns vendem com conteúdo, outros vendem pelo telefone, outros vendem pelo WhatsApp, mas todo mundo vende algo. Então, se prepare para sempre vencer as negociações. Te vejo no próximo episódio. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação. Tá, deixa o recado final pra galera aí. Tamo junto. Para finalizar, Thiago, vou finalizar aqui. Esteja preparado para... seja flexível o suficiente para aquilo que não tá dentro do seu plano também. Você tem que estar preparado. Mike Tyson fala uma parada, né? Todo mundo tem um plano, você vai levar um soco na cara. Então esteja preparado. Objeção é um soco na cara. Você não pode cair. Beleza? Não desanime, né? Esse é o segredo. E, Paulo? Agradecer, né, pela presença mais uma vez aqui no Podcast Extremo. É um dos podcasts que eu mais recomendo para clientes, para todo mundo que quer entender um pouco mais de como vender na internet e sobre marketing digital. Pensando em objeções, pensando em vendas, o que eu sempre falo com quem eu converso a respeito disso é que encara tudo como se fosse tudo responsabilidade tua, que está no teu controle em resolver. Autorresponsabilidade. Então, qualquer problema que você tenha, o que está no teu controle fazer de diferente para que dê certo. Então, eu acho que isso com mensagem final já vai ajudar. Tamo junto aí, Thiago. É isso aí, galera. Então, te vejo no próximo episódio do Podcast Extremo. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.